Nesse mundo, as habilidades são capacidades especiais que trazem alegria e progresso para a humanidade. Elas foram concedidas pela lendária fruta ancestral lá nos tempos antigos. O propósito dos humanos desde então é usar essas habilidades para construir um futuro brilhante. Em uma parte desse universo, uma garota chamada Lena conversa com seu amigo Light. Curiosa, ela pergunta que tipo de habilidade ele gostaria de ter. O nosso prota responde que adoraria possuir a empunhadura dupla, pés velozes ou talvez a mira perfeita, algo útil para o combate. Ele confessa que sempre desejou ser um aventureiro e que hoje ele está super empolgado porque finalmente é o grande dia em que receberá a sua habilidade e dará início à sua jornada de verdade. E Lena, que conhece Light desde sempre, entende o quanto esse sonho é importante para ele. Quando Light pergunta o que ela deseja, Lena diz que adoraria uma habilidade que a permitisse trabalhar ao lado dele. Ai, que fofo. A ideia de serem aventureiros juntos anima os dois, mas Lena sabe que as habilidades só são reveladas após comer uma das frutas ancestrais. No local onde o processo acontece, Lena sente o nervosismo crescer, enquanto Light, sempre confiante, mantém um clima leve e acredita que ambos terão habilidades perfeitas para realizar os seus sonhos. Ao abrir a porta da estrutura, o Light não esconde a sua empolgação e já imagina que vai ser o maior aventureiro de todos os tempos ao lado de sua amiga. Algum tempo depois, no entanto, a realidade não foi bem assim. Light agora trabalha em uma fazenda colhendo as melhores bagas que alguém já viu. Adora pegar no bago, né? Desculpa. Apesar de ser habilidoso no que faz, ele não consegue esconder a sua frustração. Jogando o chapéu de palha no chão, ele percebe o quanto está longe de se tornar um aventureiro. Fala, meu mano, desculpa tá atrapalhando o seu vídeo. Eu só vim aqui encarecidamente te pedir o seu like e a sua inscrição, pra você me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. Tamo junto, meu mano, e obrigado por tudo. Tudo começou há 3 meses atrás, quando ele comeu uma fruta da habilidade. Naquele dia, a Santa Irmã explicou que cada fruta é única e concede um poder especial. Ela também avisou que a escolha é definitiva, pois comer uma segunda fruta resultaria na morte certa. Mas apesar dos avisos, algumas pessoas insatisfeitas com as suas habilidades arriscaram comer uma segunda fruta e pagaram o preço com as suas vidas. Lena olha para Light e pergunta se ele sabia disso tudo. Ele confirma com a cabeça e explica: todo mundo quer ser um aventureiro, mas sem uma habilidade de combate não dá para começar nessa carreira. Hoje em dia, todos os aventureiros famosos têm poderes incríveis e tudo que Light quer é ser como eles. A Santa Irmã então encerra o assunto dizendo que basta aceitar a única fruta que você tem direito e tudo ficará bem. Em seguida, ela convoca Lena para escolher a sua fruta. Nervosa, a Lena hesita, mas Light dá aquela força que ela precisava. Ele a encoraja de acreditar que pode conseguir um poder importante. Assim, Lena se aproxima das frutas, escolhe uma e dá uma mordida. No mesmo instante, algo impressionante acontece. O corpo dela começou a esquentar e uma luz azulada emanou de seu corpo. Espantada, a Santa Irmã anuncia que Lena recebeu a habilidade da Santa Espada e foi abençoada como uma das escolhidas. As pessoas ao redor ficam em alvoroço, enquanto os membros da instituição correm para espalhar a notícia às guildas. Um evento raro acaba de acontecer. A Lena, ainda surpresa, olha para o Light e dá aquele voto de confiança a ele. Animado pela conquista da amiga, o nosso prota se aproxima das frutas e escolhe uma. Quando dá a primeira mordida, uma reação semelhante à de Lena acontece, e ele sente que pode fazer história. Mas no final do dia, o Light percebe que a expressão da Santa Irmã não é de entusiasmo. Ela então explica sem rodeios que a habilidade dele é Mestre das Frutas, que permite a ele colher mais frutas do que o normal e reduzir o tempo de cultivo. E apesar de ser uma habilidade interessante, a irmã admite que ela não é exatamente ideal para combates. Desolado, o nosso prota cai de joelhos no chão e pergunta se não pode tentar outra vez, mas a Santa Irmã o lembra que o risco é mortal de comer uma segunda fruta. Sem esperança, ele vê o seu sonho de aventureiro escapando por entre os seus dedos, e tentando animá-lo, Lena sugere que eles façam um grande pomar juntos, mas a Santa Irmã rapidamente a repreende. Afinal, a habilidade dela só aparece uma vez a cada década, e Lena deve cumprir o seu papel, se mudando para a cidade sagrada para se tornar uma aventureira pelo bem da nação. E enquanto é levada para o destino que a aguarda, Lena promete a Light que vai esperar por ele. Porém, 3 meses depois, o cenário é bem diferente. Light agora é um fazendeiro e usa suas habilidades para colher frutas e vender na cidade. Ele até consegue uma colheita acima da média, mas isso está longe de ser o que realmente ele queria. Enquanto ele reflete após vender mais uma remessa de frutas, Light percebe que a sua habilidade seria bem mais lucrativa se funcionasse com outros tipos de planta, mas como ela só serve para frutas, ele mal consegue dinheiro suficiente para seguir em frente. Ao avistar um cartaz na parede, o nosso prota descobre que Lena foi promovida a aventureira Rank S em tempo recorde. Enquanto
Enquanto isso, ele ouve a conversa de duas crianças. Um garotinho diz para a amiga que quer ser aventureiro quando crescer, e a menina responde que quer ser forte como Lena. Essas palavras fazem o nosso prota refletir o quanto ele está cada vez mais distante de sua amiga. Mesmo com uma habilidade nada voltada para o combate, ele nunca desistiu. Nas horas vagas, ele treina com uma espada para se motivar. Light fez até uma promessa: se conseguisse cortar um tronco de uma árvore ao meio, esse seria o sinal de que ele poderia ser um aventureiro. Porém, ao tentar, mal consegue terminar o golpe e acaba caindo de costas para o chão. Nesse momento, ele imagina que Lena já deve ter até esquecido seu nome. Logo, uma garota que vive com Light aparece trazendo água para ele, e por motivos que Light não gosta de falar muito, o chefe da aldeia designou essa garota para morar com ele, e desde então os dois dividem as tarefas de casa e do trabalho. Ela avisa que o jantar está pronto, e quando eles voltam para casa, eles aproveitam uma refeição juntos. Durante o jantar, a garota pergunta como foi a colheita do dia, e o Light explica que foi boa, especialmente porque tem focado em frutas de habilidade para juntar dinheiro e comprar uma espada decente. Ele aproveita para mostrar algumas dessas frutas e ressalta: essas aqui não podem ser comidas de jeito nenhum. Porém, o que o nosso prota não esperava era ouvir que essa garota tinha picado alguma dessas frutas e colocado no ensopado que eles comeram. No mesmo instante, ele salta da cadeira, lembrando do aviso da Santa Irmã: comer uma segunda fruta é fatal. De repente, o seu corpo começa a esquentar e uma aura dourada surge ao seu redor. E com a certeza de que tá morrendo, o nosso prota cai de costas no chão. A garota corre para socorrê-lo, mas Light só consegue pedir desculpas por não ter explicado sobre essas frutas antes. Porém, ao contrário da morte que ele imaginava, ele percebe que está completamente bem. Quando se levanta, ele descobre que acabou de receber a habilidade de Deus da Espada, que aumenta drasticamente o poder de quem empunha uma lâmina e ainda concede resistência mágica. Enquanto isso, a garota também começa a sentir o seu corpo aquecer, e uma aura azulada surge ao seu redor. No processo, ela ativa um monóculo mágico que revela a habilidade de Light, Mestre das Frutas, que aparentemente anula o veneno de qualquer fruta. Além disso, ela confirma que a habilidade de Light agora é realmente especial, e decidido a testar tudo isso, o Light corre até a árvore que tentou cortar antes, e com um golpe certeiro, ele finalmente corta o tronco ao meio. A sensação é surreal, ele acredita ser a única pessoa no mundo com duas habilidades. No dia seguinte, a garota está diante de algo completamente novo, uma pizza, e embora nunca tenha visto algo assim antes, ela tem certeza de que será uma delícia. Mais tarde, Light chama ela para continuar o caminho, e eles chegam a um lugar gigantesco cheio de vida. A garota percebe que Light está visivelmente animado, e ele admite que sempre sonhou em estar ali. Nas paredes havia vários anúncios de recompensas por monstros procurados, e Light explica que dá para comprar muita comida gostosa com o dinheiro dessas missões. Apesar disso, Light sabe que não tá ali apenas pelo dinheiro. Ele precisa descobrir se a habilidade que ele ganhou realmente vai ajudá-lo a se tornar um aventureiro, pois esse é o único jeito de reencontrar Lena. Determinado, ele pede para a garota esperar enquanto ele vai até a recepção pegar uma missão. E enquanto espera, ela observa a guilda cheia de aventureiros fortes, cada um com habilidades únicas. Mesmo assim, lembra que só Light possui duas habilidades, e com a sua avaliação mágica, ela tenta ser útil ao seu amigo, analisando os aventureiros ao redor e recolhendo informações importantes. No entanto, um homem acompanhado por seu grupo acaba esbarrando em Light e começa a provocá-lo. Reconhecendo como o cara das frutas do mercado, o homem começa a debochar dele, dizendo que Light, com a sua habilidade de mestre das frutas, não deveria nem estar ali. A garota tenta se aproximar, porém o nosso prota apenas a manda ir embora, o que enfurece ainda mais o homem. Sem aceitar ser ignorado, ele ataca o Light com a sua espada, mas para surpresa de todos, o nosso prota bloqueia o golpe com facilidade, e percebendo que ele é mais forte do que parece, os parceiros do homem o convencem a recuar e deixar o Light em paz. Após o incidente, Light mostra para sua amiga que conseguiu uma missão, e os dois partem sem perder tempo. No destino, eles encontram um slime que devem eliminar. A garota avisa que esse slime tem uma defesa mais alta do que os normais, porém o Light não hesita e corta o monstro no meio com um golpe certeiro. Eles pegam as partes do slime para vender, mas um grito repentino chama sua atenção. Era Jenny e seu grupo, desesperados diante de um ogro gigantesco. Os três não tinham a menor chance contra o monstro e já imaginavam como seria dentro do estômago dele. De longe, o nosso prota pergunta se eles estão bem, porém a Jenny vê nele uma chance de se livrar do problema e atrai o ogro para a direção do Light e da garota. Sem ter outra saída, o Light enfrenta o ogro enquanto a garota grita para ele tomar cuidado, lembrando que a sua habilidade de Deus da Espada não aumenta a defesa física. Um golpe direto poderia ser fatal. Mesmo assim, Light não recua e garante que será o maior aventureiro de
todos os tempos. E usando a técnica retaliação do demônio, ele corta o ogro ao meio com um único golpe, encerrando a luta de forma impressionante. De longe, a Jenny e o seu grupo ficam boquiabertos, perguntando quem é esse mano. O nosso prota apresenta o chifre do ogro como prova de sua vitória. Até os parceiros de Jenny confirmam a história, admitindo que Light salvou suas vidas. E nisso a recepcionista, sem saber como lidar com a situação, pede um tempo para processar tudo. Nesse meio tempo, um grupo entra na guilda e atrai todos os olhares. Jenny explica que eles são os Sagrados, uma equipe Rank S cuja principal estrela é Lena. Light corre para falar com ela, mas surpreendentemente Lena afirma que ele está confundindo-a com outra pessoa. E enquanto isso, a Santa Irmã observa o espelho do altar e tem uma visão perturbadora do futuro. Segundo a sua revelação, acaba de surgir uma ameaça capaz de abalar o mundo. Quando Lena diz que Light a confundiu com outra pessoa, o cara fica em choque. Afinal, ela era sua melhor amiga e agora o trata como um estranho. Achando que seu amigo era apenas um mendigo faminto, Lena o chama para comer uma pizza enquanto eles esperam o pagamento. Ayla nunca tinha comido algo tão bom e disfarça de alegria, enquanto Light por outro lado está arrasado. Nisso o nosso prota já começa a mandar vários pedaços pra dentro até se engasgar. Que isso? Nesse momento, Lena aparece disfarçada e oferece um copo d'água. Quando ele finalmente reconhece a amiga, ela tapa a boca dele para evitar escândalos. Nisso ela explica que o Grizzly não pode saber que ela tá ali. Nisso ela se senta e Lena pergunta se Ayla é amiga de Light, mas o rapaz corta a conversa e quer saber que porra ela tá fazendo ali. Nisso a mina, cheia de atitude, já manda ele calar a boca e ainda pergunta o mesmo pra ele. E todo cheio de marra, o nosso prota conta que agora ele e Ayla são aventureiros. Depois de ouvir toda a história, Lena não esconde a felicidade ao ver o seu amigo realizando seu sonho. Light revela que a sua segunda habilidade é a incrível Deusa da Espada e promete que logo alcançará Lena. Ela ri, dizendo que ele não mudou nada, e quando ele pergunta como é estar entre os sagrados, Lena desabafa que não é tão bom quanto parece. Ela foi obrigada a entrar no time pela Santa Irmã. O pagamento pode até ser ótimo, mas o ambiente é terrível. Por isso Lena avisa que Light deve ficar longe dos sagrados e finge que não o conhece. Nisso, surpreso, ele comenta que os sagrados têm fama de serem um grupo incrível. E ao ouvir isso, Lena relembra de um evento há 2 meses atrás, quando os sagrados enfrentaram uma serpente gigante. Grizzly, o líder, afirmou que a criatura era fraca contra fogo. Então Serin fez a sua parte e lançou uma magia que realmente causou um baita dano. Mas aí o fogo foi levado pelo vento e incendiou várias plantações de uma vila próxima. E sem um pingo de remorso, esse Grizzly safado soltou o tipo 1. E daí? Que se foda. E depois desse incêndio, as famílias locais ficaram sem nada, completamente desesperadas. Mas para Grizzly isso não fazia diferença. Ele disse que o importante era que o monstro tinha sido derrotado, porque se não fosse, a serpente teria matado todo mundo. E a Lena, indignada, foi logo tirar satisfação com a Santa Irmã sobre o estrago que eles deixaram para trás. Porém, essa irmãzinha só se preocupou com o sucesso da missão, já que o povo ainda viu os sagrados como heróis e esses pequenos detalhes não importavam. Light percebe que algo está incomodando Lena e, sem entender totalmente a dor de sua amiga, ele convida ela para entrar em seu grupo. Porém, do nada, a mina cai no choro. Ela não diz nada, se despede e vai embora. Logo depois, Light e Ayla recebem o pagamento de 10.000 moedas de ouro pela missão do ogro. Porém, mesmo com a grana alta, ele não parece nem um pouco feliz. Ayla pergunta o que tá rolando e ele explica que tá preocupado com Lena sobre o que os sagrados andam obrigando ela a fazer. Nisso, Ayla sugere que ele pergunte diretamente à fonte, a um dos membros, já que o Grizzly tá ali por perto na guilda. Durante isso, na sala ao lado, o Grizzly estava bebendo vinho com 2 mulheres. Uma delas diz que sonha entrar para os sagrados, mas a outra corta dizendo que só os melhores conseguem. Curiosas, elas pedem para Grizzly contar como foi a missão de hoje. E ele diz que a equipe caçou um urso pardo maligno. Primeiro eles paralisaram a fera com chamas ferozes e depois ele finalizou com tudo com a sua espada. Nesse momento a recepcionista da guilda aparece e interrompe a conversa para dizer que alguns moradores enviaram reclamações. As chamas dos sagrados acabaram secando o reservatório de água da região. Putaço, o Grizzly manda a recepcionista avisar o povo que estão confundindo as coisas. Ele reforça que a missão era matar o monstro e isso foi feito com sucesso. No fim eles soltam um comentário
cínico. Por mais habilidosos que sejamos, sempre tem que haver alguns sacrifícios. O nosso prota chega com tudo e putaço, exigindo que Gracie liberte Lena do grupo. Ele diz que ouviu a conversa e sabe que ela jamais aceitaria tudo isso. E esse cara é um safado debochado, que começa a dar risada achando que Light não passa de um fã apaixonado por Lena. Mas o nosso prota responde firme que ela tá sofrendo por causa dessas missões. Nesse momento, o Gracie estala os dedos num tom de superior e explica que aquela sala é exclusiva para aventureiros Rank S. E logo 2 brutamontes safados aparecem e jogam Light para fora sem cerimônia. E do lado de fora, os companheiros de Jenny alertam Light. Desafiar o Gracie só vai trazer problemas para ele, porque ele tem o apoio da Santa Irmã. E quando você vai contra ela, a sua vida como aventureira vira um inferno. E depois dessa, o Light sai para esfriar a cabeça e comenta com Ayla que eles talvez tenham que abrir mão das pizzas por um tempo. No dia seguinte, numa reunião dos sagrados, um dos membros pergunta o que acharam do novo machado dele. O Gracie responde que a Santa Irmã providenciou a arma e portanto ele deveria usá-la com sabedoria. Em seguida, ele chama a equipe para ganhar o dia, já que tem a sorte de serem tão poderosos. E enquanto os outros conversam, Lena tá cabisbaixa. Ela fica pensando na proposta de Light para entrar no grupo dele. E finalmente, criando coragem, ela avisa ao líder que tá fora. Ela vai vazar e ninguém vai impedir ela. Ela diz que não pode continuar daquele jeito e que deseja ser uma aventureira guiada pelos próprios princípios. Mas ao tentar sair, o Gracie bloqueia a porta e aponta a espada para ela, declarando que está sendo desafiado. Lena segura sua arma, mas ele avisa que não adianta nem tentar, pois mesmo sendo a velocidade da Santa Espada, ela não teria a menor chance contra ele. Sabendo que é verdade, a Lena solta sua espada e abaixa a cabeça derrotada. Aproveitando a situação, o Gracie dá um tapa na cara dela, a derrubando no chão. Ele afirma que a dor e a glória andam juntas e que com sua perseverança Lena trará felicidade ao povo. Segundo ele, até o dia da morte deles, eles salvarão o mundo juntos. E após essa reunião, os sagrados saem às ruas e são recebidos com aplausos e gritos do povo que os idolatram. Mesmo assim, Lena reflete sobre o sofrimento que está enfrentando, acreditando que ao suportá-lo, ela poderá salvar mais pessoas. Mas havia uma pedra no caminho, o Light. Com Ayla ao seu lado e com um sorriso confiante, o moleque aventureiro aparece diante dela e anuncia: eu vim buscar a minha companheira, afinal nós fizemos uma promessa de sermos aventureiros juntos. Nisso a Lena tenta explicar que não pode sair porque faz parte dos sagrados, mas antes que ela termine, o Gracie manda todos continuarem a caminhada para a missão. O Light, no entanto, desafia o líder para um duelo. Se ele vencer, Lena será liberada, e isso faz esse safado Gracie ficar com um sorriso arrogante, respondendo que não tem a obrigação de aceitar. Light, sem perder o tom, provoca que ele tá com medo de tomar porrada, e essa provocação deixa o Gracie furioso. Isso mexeu no ego dele, porém ele impõe uma condição: se Light perder, ele será banido da guilda dos aventureiros para sempre e nunca mais poderá pisar na cidade sagrada. Nisso a Lena, desesperada, grita que isso é loucura, lembrando que o amigo acabou de começar a sua jornada e que derrotar o Gracie numa luta de espadas é impossível. Porém o nosso prota confiante mantém a sua posição. Enquanto isso, Ayla analisa Gracie e percebe que a sua habilidade é a velocidade divina, que dá ao usuário uma rapidez sobre-humana. E para deixar tudo mais interessante, o Light revela suas próprias habilidades: mestre das frutas e deus da espada. O Gracie fica incrédulo com isso e pergunta o que diabos é isso de ter duas habilidades, achando que é pura invenção. E sem ficar mais de papinho, o Gracie avança velozmente e ataca o Light. O nosso prota consegue bloquear esse ataque com dificuldade e percebe que só consegue enxergar o começo dos movimentos do líder dos sagrados, enquanto o resto é rápido demais para acompanhar. O Gracie segue com uma sequência implacável de golpes, forçando o Light a recuar. Num piscar de olhos, esse safado praticamente se teletransporta para as costas do Light e o acerta com um chute, o desequilibrando. Mesmo assim, o nosso prota resiste e tenta se defender dos ataques. Ele consegue bloquear os golpes da espada de Gracie, mas não encontra nenhuma abertura para contra-atacar. E em um momento de pausa, o Gracie dá uma risada maléfica e declara com confiança que tudo que o sol pode enxergar é território dele. A sua espada nunca vai me alcançar. E enquanto encara essa surra, o nosso prota percebe que os movimentos do Gracie são muito precisos e muito habilidosos, mais do que qualquer coisa que ele já enfrentou antes. E durante o combate, o Gracie consegue quebrar a espada do Light e manda a Lena jurar lealdade eterna, ameaçando não poupar o amigo dela se ela recusar. Mesmo apanhando feio, o nosso prota mantém o espírito de luta e diz que ainda vai vencer. Lena e Ayla se aproximam para motivá-lo.
castelo. E Light, sem arma, avisa um tiozão que tá por perto e pede emprestada sua vassoura. Afinal, não existe arma mais forte que essa, não é mesmo? Isso deixa Gracie ainda mais irritado. E com um pau na mão, quer dizer, com a vassoura em mãos, o Light imagina que ela é como uma arma de ponta longa e afiada. E quando Gracie avança com a sua velocidade absurda, o moleque decide fechar os olhos e agir por puro instinto. E no momento que o adversário se aproxima, Light acerta um golpe certeiro com a vassoura que arremessa o Gracie contra o muro. Nesse momento, todo mundo fica boquiaberto e em silêncio. E Light encara os outros membros dos Sagrados e avisa: se eles mexerem com ele, ou com Lena, ou até com a Ayla, eles terão o mesmo destino: porrada. Então ele olha para Lena e a convida mais uma vez para o seu grupo, e com lágrimas nos olhos, ela aceita. Uma semana depois, Light e Ayla estão num quintal cuidando de frutas, enquanto Lena chama os dois para o café da manhã. A garota deixou os amigos morarem em sua casa, oferecendo uma vida mais tranquila, enquanto eles se ajustam à rotina na cidade sagrada. Durante a refeição, um garotinho aparece dizendo que a Santa Irmã quer conversar com Lena sobre a sua saída dos Sagrados. Lena, no entanto, diz que não vai porra nenhuma e se recusa a encontrá-la, mesmo sabendo que não terá mais o mesmo tratamento de antes, quando fazia parte de um grupo de Rank S. E agora, quando buscam missões, ele só consegue encontrar trabalhos de baixo nível, como consertar telhados ou procurar gatos perdidos. Ainda assim, Lena aceita sem reclamar. E num dia de conserto de telhados em um bairro afastado, os moradores da região ficam impressionados ao ver uma antiga membro dos Sagrados ali. E apesar das tarefas serem simples, Light e Lena se dedicam ao máximo a ajudar as pessoas mais necessitadas da cidade. Eles viraram tipo os amigos da vizinhança. Depois de um dia inteiro de trabalho, eles ganham apenas 100 moedas de ouro. Mas Lena fica feliz porque finalmente está usando as suas habilidades para ajudar quem realmente precisa. Light e Ayla compartilham a mesma alegria. À noite, o nosso prota sugere que o grupo faça uma cerimônia de formação, um juramento de aventureiros como manda a tradição. Ele também apresenta o nome do grupo, que eu só vou falar no próximo episódio de Birra, que significa luz completa. Todos colocam suas espadas no centro e cada um faz o seu juramento. Light promete se tornar um aventureiro lendário. Lena jura lutar pelo povo e Ayla garante que vai comer todas as pizzas do mundo. Enquanto isso, o garotinho que foi até Lena mais cedo volta para a Santa Irmã perguntando se ela vai mesmo dar aquela missão ao grupo. Ele comenta que provavelmente só Lena vai sobreviver, mas a irmã quer que se foda. Ela diz que quer ver se o garoto conhecido como aquele que vai à frente pode realmente mudar o mundo. No dia seguinte, o grupo do nosso prota recebe um trabalho exclusivo e comemora. Ayla, empolgada, pega todos os doces que encontra, dizendo que vai precisar de açúcar para suas habilidades. Enquanto isso, Lena olha para uma caixa de frutas e se pergunta se elas podem ser úteis. No dia seguinte, o nosso prota e a sua turma vão até a guilda, onde a recepcionista tem uma missão urgente para eles. Sem nem querer saber do que se trata, o Light aceita na hora. Já a Lena, que é mais sensata, pergunta qual é desse monstro que eles precisam enfrentar. Nisso, a recepcionista dá de ombros e diz que ninguém sabe ao certo se tem um monstro envolvido. O que se sabe é que é um problema que começou há 2 meses atrás, quando um grupo de aventureiros foi até o vale cheio de névoa no norte para analisar a população de monstros e simplesmente sumiu. A guilda mandou um grupo de resgate, que também desapareceu. Depois enviaram outro grupo para buscar o time de resgate, e adivinha, eles sumiram também. No total, 18 aventureiros, todos de rank B ou A, evaporaram sem deixar vestígios. E a recepcionista então entrega uma lista com os nomes para Lena, e ela fica em choque ao ver que 2 de seus mentores, que ensinaram tudo para ela sobre ser uma aventureira, estão entre os desaparecidos. Eles eram muito habilidosos, então a ideia de algo ser forte o suficiente para derrotá-los a deixa preocupada. A única pista da guilda é que todos sumiram nos arredores do castelo do antigo Conde Monte, um aventureiro riquíssimo no passado, mas que já bateu as botas faz tempo. A missão é encontrar os aventureiros perdidos e descobrir o que está acontecendo. A recepcionista deixa claro que é uma tarefa perigosa, mas o nosso prota vê isso como uma oportunidade perfeita para ganhar mais fama e mais aceitação social. Pouco depois, os 3 chegam ao castelo. Enquanto atravessam uma trilha estreita em um penhasco, o espírito capitalista do nosso prota desperta ao ver o tamanho da construção. Ele comenta que aventureiros devem ganhar muita grana e sonha em ter uma mansão daquele tamanho um dia. Isa começa a pular de alegria
alegria com a ideia de ficarem podres de rico um dia, e isso simplesmente faz a trilha deles desabar. Ela cai arrastando Light e Lena juntos. Por sorte, o nosso prota consegue suavizar a queda usando o vento de sua espada, mas mal eles aterrissam e já são cercados por monstros. Light, sempre no modo de atacar primeiro e pensar depois, já derrota um na hora. Só então Lena o impede e diz para ele olhar direito antes de sair fatiando tudo. Quando ele presta atenção, ele percebe que os monstros são na verdade os aventureiros desaparecidos que agora são zumbis. Isa usa sua habilidade de análise e confirma que os zumbis eram mesmo os aventureiros perdidos. Qualquer pessoa mordida por eles também vira um morto-vivo. O nosso prota começa a se sentir culpado de ter acabado de exterminar um humano sem pensar duas vezes, mas enquanto ele tá perdido em seu próprio drama, um zumbi avança contra ele. A Lena já corta o zumbi no meio. Ela dá um sermão rápido nos dois e sugere que eles entrem no castelo, já que se houver sobreviventes, provavelmente eles estarão lá dentro. Porém, a Clara não é tão simples, e lá dentro tinha mais zumbis. Lena já parte pra cima da horda e começa a eliminá-los num ritmo insano, enquanto o nosso prota, em vez de ajudar, fica no fundo só fazendo comentários inúteis. Depois de um tempo, a consciência bate e ele decide que não pode deixar uma garota fazer todo o trabalho sozinho. Mas quando ele entra na luta, Isa fica sem proteção. Um zumbi cavaleiro surge do nada e avança para cima dela. Felizmente, Lena destrói o inimigo antes que Isa se machuque. Nisso, nosso prota percebe que isso só aconteceu porque ele demorou demais para reagir. Se tivesse agido antes, Isa nunca teria ficado em perigo. Porém, antes que ele entre em outro ciclo de autocrítica, Lena avisa que eles precisam seguir para o segundo andar. E o nosso prota levanta um questionamento. Apenas 18 aventureiros sumiram, mas há muito mais zumbis ali do que isso. Lena sugere que alguns podem estar ali há bem mais tempo. E isso faz o nosso prota ficar ainda mais intrigado com o castelo. E eu também. E enquanto avançam, eles são emboscados por um grupo de zumbis mais rápidos e mais inteligentes. Light pede para Isa analisar esses novos inimigos, e ela descobre que eles foram domados, ou seja, alguém está controlando esses zumbis para atacá-los. De repente, Light percebe fios brilhando no escuro. Isa confirma que é um fluxo de magia passando por esses fios até os zumbis, ou seja, eles não estão agindo por conta própria, tem um mestre por trás disso. Seguindo os fios, eles chegam a uma grande porta. Light abre com cautela e entra num salão de festas. E então, uma voz feminina ecoa no local. Uma garota ruiva, usando apenas um maiozinho bem legal, aparece para recebê-los. Ela se apresenta como Dara, uma guerreira de elite de uma organização sombria chamada Black Swan. O nosso prota então, sem perder tempo, já saca sua espada, pronto para enfrentar a Dara, mas ela simplesmente convoca um exército de zumbis para ajudá-la. Isa analisa a situação e descobre que Dara tem a habilidade de necromancia, e ainda consegue usar as habilidades dos zumbis que ela controla. O Light, ainda burro, acha que Dara está ali sob ordem da guilda para procurar os aventureiros desaparecidos, e ela só ri da cara dele. Ele é muito burro, e avisa que a sua missão é matar o mestre dos frutos. Em seguida, ela lança 2 zumbis do alto contra ele. O nosso prota os corta sem esforço e finalmente percebe que caiu numa cilada, já que Dara claramente sabia que ele viria. E Lena também tá confusa, porque ela nunca ouviu falar dessa tal organização Black Swan, muito menos de alguém com habilidade de necromancia. Mas Dara não tá interessada em explicações, ela quer porrada. Nisso, ela manda seus zumbis atacarem, mas Light e Lena não tem dificuldades para derrotá-los. Vendo que isso não tá funcionando, a Dara resolve mexer com a mente de Lena e invoca 2 zumbis especiais para enfrentá-la. São seus mentores. A visão dos dois a deixa abalada na hora, mas os zumbis não mostram qualquer hesitação e partem para cima. Felizmente, Isa avisa do ataque a tempo, evitando que Lena seja atingida. Dara decide que Isa é um problema e precisa ser eliminada primeiro. Ela manda mais zumbis para cima da garota, mas o nosso prota entra em ação para protegê-la. Em pouco tempo, ele e Isa estão cercados. O nosso prota está começando a ficar exausto e o número de inimigos só cresce. Enquanto isso, Lena está numa luta interna. Ela não consegue atacar os seus mentores, pois ainda os respeita demais. Ela só desvia dos golpes, se segurando o máximo que pode. Mas depois de ser empurrada para trás repetidas vezes, ela tem uma ideia. Em vez de atacar diretamente, ela corta os fios mágicos que Dara está usando para controlá-los. Assim que os fios são cortados, os 2 zumbis caem no chão. As suas almas aparecem diante de Lena e pedem para que ela os liberte de vez. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela avança e finaliza os
os dois com um único golpe. Enquanto isso, Light está encurralado contra a parede, lutando contra uma horda de zumbis. Ele está no limite e começa a questionar como pode haver tantos corpos num prédio abandonado como esse. Isa então analisa novamente a habilidade de Dara e percebe que ela não pode criar zumbis do nada, o que significa que deve haver cadáveres por perto. E ela começa a escanear o chão em busca de pistas, o que deixa a mina Dara muito irritada. Nisso, essa safada decide atacar a Isa primeiro e manda um zumbi atacá-la pelas costas, mas o nosso prota no último segundo consegue salvá-la. Ele chama Dara de covarde por atacar uma garotinha indefesa, mas ela só dá de ombros e diz que moralidade não existe no mundo real. E Light percebe que do jeito que as coisas estão, ele vai acabar esgotado e a situação só vai piorar. Porém, se ele partir para o ataque, ele vai ter que deixar a Isa vulnerável. Então ele tem uma ideia absurda. Ele coloca a Isa nas costas para protegê-la enquanto luta. Ele pede para que Isa descubra por que os zumbis continuam surgindo sem parar, mas Isa não consegue ver direito por causa da multidão de zumbis. E para dar uma visão melhor para ela, o nosso prota salta e se agarra em um lustre no teto. Isa começa a analisar os zumbis lá de cima, mas o nosso prota começa a sentir o peso nas costas. De repente, Isa identifica um zumbi que está usando uma habilidade de invocação. Então, o Light reconhece o rosto dele. É o antigo Conde de Monte. Agora ele percebe que Dara está usando o Conde para criar mais zumbis. De repente, Light vê uma figura misteriosa na sacada, um ceifador de almas. Ele pede para Isa analisá-lo, e ela explica que se trata de um monstro poderoso capaz de transformar as pessoas vivas em zumbis apenas com um toque de sua foice. Light se apavora ao ouvir isso, e o ceifador então lança uma gosma escura nele. O Light se solta do lustre e cai para evitar o ataque, pois se ele for atingido, ele vai virar um zumbi também. Nisso, a Dara rebochada ri da cara dele. Ela explica que na verdade foi o próprio Conde Monte quem invocou o ceifador, mas ele não conseguiu controlar a sua criação. Como resultado, o monstro se voltou contra ele e o transformou em um zumbi. Todos os aventureiros que vieram depois também tiveram o mesmo destino. O Light então fica perplexo, porque um herói como o Conde convocaria um monstro tão perigoso. Dara, agora séria, diz que Light é um moleque mimado que não entende nada de como o mundo funciona. Ela explica que algumas habilidades são vistas como tabus, e quem as possui se torna alvo de medo e ódio. O Conde Monte era respeitado como um grande aventureiro, mas o seu poder de invocação fez com que as pessoas passassem a temê-lo. Elas acreditavam que se um dia ele mudasse de ideia, poderia trazer monstros para atacar a cidade. Com o tempo, esse medo se transformou em hostilidade, e até o governo se voltou contra ele. Acusado de traição, o Conde se isolou nesse castelo, mas o governo nunca deixou ele em paz. Recentemente, um grupo de assassinos foi enviado para matá-lo disfarçados de aventureiros. Desesperado, ele invocou o ceifador para se proteger, mas acabou sendo transformado em um zumbi junto com os assassinos. O nosso prota tá chocado com esse plot twist. A guilda nunca mencionou nada sobre assassinos na missão. Dara só consegue rir da ignorância do Light e avisa que essa luta ainda não acabou. O nosso prota assume a sua postura de combate, mas sua mente continua presa na história do Conde. Ele começa a se perguntar se a habilidade do Mestre dos Frutos também seria considerado um tabu, já que permite que ele adquira várias outras habilidades. Se o mundo descobrisse isso, será que ele seria aceito ou tratado como uma ameaça? De repente, o ceifador de almas ataca com aquela gosma nojenta, e Light consegue se esquivar no último segundo. Isa pergunta se ele tá bem, e ele decide focar no mais importante agora, sair vivo dali. Ele percebe que os zumbis estão repetindo o mesmo ataque sem parar, e Isa confirma que eles só mudam de tática quando recebem novas ordens. Light vê nisso uma oportunidade e sai correndo para cima de Dara, gritando o nome do ataque que ele vai usar, mas é tudo um truque. No último instante, ele salta para o alto, deixando Dara confusa. Ela tenta entender qual é a dele, mas então percebe que Helena está vindo atrás em alta velocidade. Desesperada, Dara manda o ceifador impedi-la, mas já é tarde demais. Helena corta o monstro como se fosse papel. Logo depois, o nosso prota avança contra o Conde e finaliza o velho de uma vez por todas. E enquanto se desfaz, o Conde murmura que odeia as habilidades e que um dia Light também vai odiá-las. Nisso, a atmosfera pesa. Dara percebe que está encurralada e decide tirar o máximo de proveito do Conde antes que ele suma. Forçando a sua última invocação, ele abre um portal para trazer um monstro extremamente poderoso. Assim que a invocação se completa, todos os zumbis na sala desaparecem. Light abre os olhos e se depara com um dragão gigantesco. O coração do nosso prota já começa a bater enquanto Dara só dá risada, se sentindo invencível, mas o dragão acabou de acordar e já está com o pé na porta. E antes de atacar qualquer um, ele logo manda Dara voar com uma rabada fenomenal. Enquanto isso, Isa começa a analisar a criatura e a sua expressão fica ainda mais preocupada.
preocupada. Ela descobre que se trata de um dragão perverso, um monstro lendário que teoricamente nem deveria existir. Lena fica ainda mais apavorada, pois ela ouviu histórias de que nem mesmo os caçadores de Rank S ousariam enfrentar algo assim. O Light, por outro lado, decide manter a confiança, afinal eles são fortes. Porém, Isa corta essa esperança dele rapidinho, explicando que o dragão é completamente imune a cortes. Porém, o nosso prota se recusa a aceitar isso. Ele acredita que a sua habilidade de Deus da Espada é forte o suficiente para atravessar qualquer defesa. Sem pensar duas vezes, ele avança e desfere um golpe com toda a força. Resultado, a sua espada quebra na hora. Agora todo mundo tá em pânico, mas então Isa tem uma ideia. Isa puxa uma fruta da habilidade da bolsa e joga na mão de Light, mandando ele comer, porque talvez seja exatamente o que ele precisa para vencer. Lena surta e grita que isso é perigoso, mas o Light dá de ombros e diz que é imune ao veneno dessas frutas, então ele pode comer quantas quiser. Lena ainda insiste que não há nenhuma garantia que ele vai conseguir uma habilidade útil, porém ele logo retruca: tem um plano melhor, minha filha? É só você falar. Sem perder tempo, ele já manda a fruta pra dentro e logo sente aquela queimação no peito de novo. Light então pede para Isa analisar a sua nova habilidade, e ela revela que ele ganhou uma resistência a insetos. O Light logo surta, uma habilidade completamente inútil. Eu já tenho que discordar. Essa habilidade seria bem útil aqui no meu quarto no verão, tá? Isso seria muito útil. Sério mesmo. Ele decide que não tem tempo para isso e pede outra fruta. Na verdade, ele pede duas de uma vez. Isa até hesita, assustada com a ideia maluca dele testar isso na hora. Mas o nosso prota diz que não tem escolha. Ele engole as duas frutas e ganha Encantador de Gatos e Durabilidade de Arma. Mais duas habilidades sem utilidades naquele momento, já que a espada dele já está destruída. Enquanto isso, os efeitos colaterais estão pegando pesado. E ele percebe que só tem mais uma chance. Se essa última fruta não der certo, ele tá lascado. Enquanto isso, Lena está lutando com tudo contra o dragão, mas ela comete um erro e tenta atacá-lo de frente. O resultado, a sua espada se despedaça. O nosso Light, desesperado, engole outra fruta de habilidade. A sensação ruim vem de novo. A nova habilidade permitiu que ele invocasse uma fada do sono, uma criatura que espalha escamas que fazem qualquer um adormecer. Ele manda a fada agir e ela começa a espalhar escamas pelo ar. O dragão se contorce tentando se manter acordado, mas ele acaba causando destruição no prédio, espalhando escamas e diminuindo o efeito. Light fica frustrado, mas então ele vê o pedaço quebrado de sua espada no chão e tem uma ideia. Ele pergunta a Isa qual é o alcance máximo da fada, e ao descobrir que são 3 metros, ele coloca o plano em ação. Pegando a ponta de sua espada quebrada, ele ativa suas habilidades de Deus da Espada e Durabilidade de Arma, e a lança com toda a força no teto. A estrutura começa a desmoronar, e Light aproveita os escombros como trampolins para se aproximar da boca do dragão. Dessa distância, ele dá a ordem para a fada lançar a sua magia novamente, e sem escapatória, o dragão finalmente cai em sono profundo. Cansados, mas aliviados, o Light diz que a melhor coisa a fazer agora é ir até a guilda, pegar a recompensa e comemorar com uma baita festa. Ao chegarem na cidade, os guardas abrem os portões, e Light agradece Isa e Lena pela ajuda. Mas antes que pudessem aproveitar a vitória, todo o cansaço da luta e das frutas de habilidade bate de uma vez, e o nosso prota acaba desmaiando, deixando as duas preocupadas. Enquanto isso, Dara é resgatada por um de seus companheiros assassinos, que a leva até o quarto da Santa Irmã, a verdadeira mente por trás da tentativa de assassinato de Light. O assassino, um emo de cabelo roxo, se vira para sair, mas a freira o interrompe, perguntando a sua opinião sobre Light. Ele responde que Light é forte sim, mas ainda não é páreo para a organização deles, o Cisne Negro. A freira então sorri satisfeita, mas os seus olhos carregam preocupação. O nosso prota é uma ameaça ao mundo que ela pretende criar. Enquanto isso, em outro canto, Lena está curtindo um banho bem relaxante. Depois, ela e Aya se aventuram pela cozinha para preparar o almoço. No meio do processo, Lena se dá conta que esqueceu de regar o jardim, mas Aya logo a tranquiliza dizendo que já cuidou disso. Impressionada, Lena elogia o capricho, e as duas comentam como tem dado conta de tudo sozinhas e concordam confiantes que o Light ficaria orgulhoso delas. Nesse instante, o nosso Light surge na sala, pega o papo no ar e solta: parem de agir como se eu tivesse morrido, porra, eu estou aqui, pegando as duas de surpresa. Nosso prota explica que só levantou para pegar uma água, que ele tava com a garganta seca, mas antes que consiga fazer qualquer coisa, ele já é escoltado de volta para o quarto, com Lena e Aya insistindo que ele deve descansar afinal. Ele mandou 4 frutas de habilidade de uma vez só, e o nosso prota fica chocado ao descobrir que já está apagado faz 2 dias. Lena verifica sua testa e percebe que a febre finalmente passou, mas reforça que ele ainda precisa pegar leve. Sem mais discussões, ela serve o almoço e insiste para que ele coma direitinho. Quando
Quando Light está prestes a começar a refeição, ele percebe que Lena e Aya estão se aprontando para sair. Curioso, ele pergunta para onde elas vão, e elas mostram uma convocação obrigatória da guilda e explicam que elas precisam relatar a aparição do dragão maligno, e assim ele é deixado para trás. Mais tarde na guilda, a recepcionista avisa que os superiores só poderão atendê-las em 2 horas. Lena já fica irritada, resmungando que isso é um absurdo já que foram convocadas. A recepcionista, no entanto, já acostumada com atendimento público, explica que os oficiais estão ocupados. Além disso, ela avisa que Aya não pode entrar na sala de conferências porque não está registrada como aventureira. Lena nem pensa 2 vezes e decide registrar Aya na hora. A recepcionista entrega o formulário e enquanto Aya preenche, os aventureiros ao redor começam a cochichar, chocados por uma garotinha tão nova estar entrando no meio deles. Aya escuta isso e, um pouco sem graça, pergunta para Lena se está deslocada. Ela confessa que não tem equipamentos sofisticados como os outros. Lena logo tranquiliza a amiga, dizendo que ela pertence ali sim, tanto quanto qualquer um. Com um sorriso, Lena propõe que elas vão dar uma volta e fazer umas compras enquanto esperam. Aya hesita no início, dizendo que tá sem dinheiro, mas Lena diz que não perguntou se ela tinha dinheiro. Enquanto isso, o nosso prota começa a ficar inquieto na mansão, sem conseguir mais ficar deitado. De volta à cidade, Lena e Aya passeiam tranquilamente pelo mercado, aproveitando um sorvete enquanto exploram. Durante o passeio, Aya se depara com uma lojinha peculiar e, curiosa, arrasta Lena para lá. Dentro da loja, a Lena insiste para saírem e irem para um lugar mais confiável, mas Aya é cativada por uma pedra áspera e não polida, afirmando com toda certeza que se trata de um diamante. Lena ri duvidando, mas Aya se mantém firme, explicando que a sua habilidade de avaliação confirma isso. Lena fica surpresa ao perceber que Aya pode avaliar objetos, não apenas pessoas e monstros. O lojista também não acredita, mas Lena, confiando na pequena, decide comprar a pedra. Para comemorar, ela transforma a pedra em um colar e coloca no pescoço de Aya. Depois as duas seguem para uma loja de roupas. Assim que entram, a dona da loja recebe Lena com entusiasmo, feliz por ver uma cliente frequente da loja. Lena explica que está ali para comprar algo para Aya, mas antes que consiga começar a escolher, a dona, animada demais, insiste para que Lena experimente uma nova coleção. No fim, já sem paciência com essa lojista, a Lena põe um basta, lembrando a vendedora que a cliente da vez é Aya, não ela. A dona da loja então sugere um vestido fofo para Aya, mas a menina hesita e confessa que quer algo mais legal, algo que a faça parecer uma aventureira de verdade como Lena. Mais tarde, as duas voltam à guilda, e Aya finalmente se registra com sucesso como aventureira. Elas logo são chamadas para a sala de conferências. Enquanto isso, na mansão, Light tenta se movimentar um pouco para aliviar o tédio, mas a fada do sono age rápido, barrando qualquer tentativa e exigindo que ele descanse. O nosso prota protesta, argumentando que já ficou 2 dias inteiros na cama e não aguenta mais ficar deitado. Ignorando as reclamações dele, a fada simplesmente o arrasta de volta e o enfia sob os cobertores. Derrotado, o nosso Light fica lá, emborrado e convencido que Lena e Aya devem estar recebendo todos os elogios por derrotarem um dragão maligno. Na guilda, a recepcionista guia Lena até a sala de conferências. No caminho, ela solta um suspiro de alívio por Lena estar ali, deixando claro que é essencial reunir o máximo de informações sobre o dragão maligno. Lena garante que ajudará no que puder, mas avisa que não está ali só para entregar informações e ir embora. Ela quer ir mais fundo nessa história e descobrir de onde veio aquele dragão. Mas antes de entrar, pedem para que ela entregue as suas armas, e ela faz isso a contragosto. Ao entrarem, Aya fica de queixo caído com o tamanho da sala. Os membros dos 4 departamentos são informados da chegada de Lena. Curiosa, Aya cochicha e pergunta quem são esses departamentos. A recepcionista explica que são os 4 principais setores que operam sob o comando do mestre da guilda. Cada um tem as suas responsabilidades, e todos os líderes estão presentes na reunião. Um a um, eles são apresentados. O primeiro é Tiger Beard, o rabugento chefe de segurança que supervisiona a proteção da guilda e de seus membros. Depois vem Flower Hat, chefe de investigações, encarregado de monitorar a ecologia dos monstros e a densidade populacional deles. O terceiro é Grave Peter, responsável pelas recompensas da guilda e por manter as contas em ordem. Por fim aparece Holly Sister, chefe de inspeção. Ela logo elogia o trabalho de Lena na mansão do conde e diz que ficou aliviada ao vê-la voltar em segurança. Lena agradece educadamente, mas por dentro ela só suspira, desejando mais que nunca cruzar com a Santa Irmã. No entanto, está ansiosa para ver a reação dela quando mencionar Dara e o Coração Negro. Ainda tentando entender tudo isso daí, Aya pergunta qual é exatamente o papel da Santa Irmã. A recepcionista explica que ela é a maior autoridade do departamento de inspeção e que seu trabalho é disciplinar os outros departamentos e
mantê-los na ordem, o que a torna a pessoa mais poderosa da guilda depois do mestre. Intrigada, Aya tenta usar a sua habilidade para avaliar a Santa Irmã, mas fica chocada ao perceber que não consegue ver nenhuma habilidade listada, nenhum status, nada. A Santa Irmã então pede para que Lena compartilhe o que sabe sobre o dragão maligno. Lena concorda, mas antes avisa que tem uma pergunta própria. A Santa Irmã permite e Lena vai direto ao ponto. Quando estavam investigando a mansão, eles foram atacados por uma mulher chamada Dara, de uma organização chamada Coração Negro. Lena então quer saber se tem alguém na sala que já ouviu falar desses nomes. O silêncio é geral, ninguém admite a conhecer. Flowerhead se oferece para procurar nos registros da grande biblioteca, mas Gravepear lembra que acessar esses registros pessoais exige permissão dos 4 líderes. De repente, a Santa Irmã muda de assunto num piscar de olhos, insistindo que o foco precisa ser no dragão maligno. E essa pressa toda para desviar do assunto só deixa Lena ainda mais desconfiada de que essa mulher sabe mais do que aparenta. Mesmo assim, ela finge não perceber e reforça que precisam rastrear o dragão e bolar um plano para lidar com ele o quanto antes. Flowerhead então menciona que já enviou um pássaro de reconhecimento para procurar sinais do dragão, mas ele já desapareceu na área da mansão. No entanto, se tivesse um pedaço do corpo da criatura, talvez fosse possível rastreá-lo. Nesse momento, Lena se lembra que pegou uma escama de dragão mais cedo. Sem hesitar, ela mostra para todos. As pessoas ao redor se entreolham, tentando entender o que é aquilo. Aí então usa sua habilidade e confirma que é mesmo uma escama de dragão, pegando todos na sala de surpresa. Flowerhead se aproxima, empolgada para examinar o item de perto. Para ela, essa é uma oportunidade única, e ela acredita que pode usá-la para rastrear o dragão maligno. Lena concorda em entregá-la, mas com uma condição. Ela quer acesso a todos os registros relacionados ao dragão. E esse pedido deixa alguns surpresos pela ousadia dessa menina, mas Flowerhead não parece se importar. Gravepear e Tigerbeard também não vêem problema, então todos olham para Santa Irmã esperando a sua decisão. Após um momento de reflexão, ela concede a permissão, mas avisa Lena que não há garantia de que encontrará algo útil. Lena dá de ombro satisfeita com a chance. Flowerhead então ativa sua habilidade de olho do estudioso e começa a escanear os registros da grande biblioteca. Após um tempo, ela encontra um documento mencionando Dara. Segundo o registro, há 12 anos na capital Lago Athena, Dara recebeu um fruto da habilidade. Esse fruto concedeu a ela o poder de necromancia, o que imediatamente faz um alerta vermelho acender na mente de Lena. Lena então pergunta quem foi o responsável pela avaliação na época, e para a surpresa de exatamente ninguém, Flowerhead revela que foi a própria Santa Irmã. Nesse momento, Lena tem a certeza absoluta de que as duas estão conectadas. Sem perder tempo, ela se vira direto para a Santa Irmã e pergunta se ela conhece Dara. A Santa Irmã finge não saber de nada, dizendo que concede habilidades para quase 1000 pessoas por ano, e que é impossível lembrar de algo que aconteceu há 12 anos atrás. Lena percebe que insistir não vai levar a lugar nenhum, mas pelo menos agora tem uma pista concreta. Sem dar tempo para mais perguntas, a Santa Irmã agradece Lena pelas informações e segue com um anúncio bombástico. A partir de agora, todos os registros relacionados ao grupo Luxúria serão apagados da guilda. Lena exige saber o motivo, e a Santa Irmã explica que aquele loiro safado apresentou uma reclamação formal, alegando que ela foi ilegalmente arrancada de seu grupo por meio de violência. A revelação pega Lena de surpresa, e logo os olhares da sala se voltam para ela com desconfiança. E antes que Lena possa se defender, as portas da sala se abrem e de repente Light entra animado, declarando que veio receber o seu elogio merecido. No entanto, ele rapidamente percebe a tensão no ar e pergunta o que tá rolando. Nisso, a Santa Irmã, sem perder a compostura, informa que o grupo dele está prestes a ser acabado, destruído e dissolvido por violações de regras da guilda. Light apenas levanta uma sobrancelha e pergunta se ela realmente tem autoridade para fazer isso. A recepcionista confirma sem hesitar. Light dá de ombros e solta um comentário tipo assim, ó: vai se fuder, sua vadia, faz o que você quiser, porque mesmo que essa guilda apague os registros, Luxúria sempre será Luxúria. Nisso, a sua cara de pau parece divertir a Santa Irmã, que decide usar a sua habilidade nele. Após avaliar algo dentro de Light, ela parece intrigada, então de forma inesperada ela muda de ideia. Em vez de desmantelar o grupo, ela faz uma proposta. Se Light completar com sucesso uma missão de caça a um monstro de nível S, o grupo dele continuará existindo. E para adoçar a oferta, ela ainda menciona que a recompensa será generosa. Lena imediatamente fica desconfiada dessa mudança repentina, mas a Santa Irmã finge estar impressionada com a determinação de Light. O restante da sala começa a elogiá-la, exaltando a sua suposta misericórdia. Lena tenta alertar o nosso prota, pedindo para que ele pense com cuidado antes de aceitar, mas ele já está sorrindo de orelha a orelha, empolgado com
com a oportunidade de enfrentar um monstro de nível S. Ele admite que pode ser até uma armadilha, mas reforça que se quiser deixar a sua marca na história, superar desafios assim é o único caminho. Pouco depois, o grupo recebe oficialmente a missão de caça ao monstro de nível S, mas antes que possam sair, o Gravepear se aproxima deles com uma expressão séria e informa a Light que trazer uma espada para a sala de conferências é contra as regras, e que agora ele deve uma multa de 1 moeda de ouro. Light sorri e aponta para sua espada quebrada, argumentando que tecnicamente já não é mais uma arma. O Gravepear resmunga, mas reconhece a lógica e cancela a multa. No entanto, ele se lembra de um detalhe importante. Essa é a segunda vez que Light quebra uma regra fornecida pela guilda. Como resultado, ele agora tem uma dívida considerável de 5.000 moedas de ouro. Mais tarde, Light tenta pegar emprestada outra espada da guilda, mas a recepcionista recusa imediatamente, olhando para ele com frustração. Sem paciência, ela informa que quem quebra 2 armas emprestadas pela guilda perde o direito de pegar qualquer outra no futuro. Ela também sugere que ele encomende uma espada personalizada, explicando que uma arma feita sob medida para seu estilo único de combate poderia ajudá-la a desbloquear o seu potencial máximo. Light reflete sobre isso e percebe que precisa de uma espada durável o suficiente para suportar a sua habilidade de Deus da Espada. Empolgado com essa ideia, ele declara que eles precisam ir direto a um ferreiro para forjar uma nova espada, mas antes que possa sair correndo, Lena o interrompe, lembrando que forjar uma arma decente levará vários dias, e que eles precisam de tempo para se preparar para a caçada. Enquanto isso, ela pretende ir até Athena para seguir a sua pista sobre Dara. Light fica surpreso ao saber que ela pretende ir sozinha, mas Lena insiste que isso é algo urgente. Antes de partir, ela pede para que Aya mantenha um olho em Light, e Aya concorda. Light então deseja que Lena tome cuidado e não faça nada imprudente. Com isso, eles seguem caminhos diferentes. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma jovem está sendo perseguida por um grupo de homens de aparência rude. Os transeuntes do mercado assistem à perseguição sem muita surpresa, comentando que esse tipo de coisa acontece com ela o tempo todo. Mais tarde, Light e Aya se aproximam de uma guia para perguntar onde podem forjar armas. O guia avisa que vai ser difícil, já que a maioria das oficinas do distrito de comerciantes faz favores para as irmãs da igreja, então ninguém ajudaria Lixaria. O Light, desesperado por uma espada, pergunta se há algo que ele possa fazer. O guia então sugere ele tentar a sorte na oficina Bowles, no lado oeste, explicando que Bowles é um ferreiro lendário, apesar de ter enfrentado alguns problemas recentes. E ao ouvir a palavra lendário, o nosso prota fica empolgado e pede para o guia que escreva uma carta de apresentação. Enquanto isso, em outro lugar, Lena viaja de carruagem até o seu destino, torcendo para que Light e Aya estejam bem. A cena então muda para Light, que está passeando pelo distrito de comerciantes curtindo a vista. De repente, eles encontram a garota de antes, que agora está correndo de uns caras e acaba encurralada. Os homens mandam que ela se entregue e se preparam para atacar, mas o nosso prota intervém dizendo que é patético 3 homens se unirem para atacar uma garota. Eles tentam atacá-lo, mas Light desvia com facilidade e instrui a garota para ficar atrás dele. Ela se preocupa, mas ele a tranquiliza, dizendo que vai ficar tudo bem. Ele então pega sua espada quebrada e derruba um dos caras apenas com o pomo da sua espada, o fazendo voar. Os outros 2 assustados vão embora com um amigo ferido. Light pergunta se a garota está bem, e ela responde que sim, se apresentando como Mônica. Light e Aya também se apresentam, e Mônica comenta que Aya é muito fofa, confessando que adora crianças pequenas. Ela os convida para um lugar onde possa agradecê-los, oferecendo panquecas. Aya fica toda animada com a ideia de comer panquecas, mas o nosso prota lembra que eles precisam ir primeiro à oficina de Bowl. Mônica então revela que a oficina é dela, mas o nosso prota não cai nesse papo, achando que ela deve ser um tipo de aprendiz. Eles a seguem até a oficina. Já dentro, lá ele, Light pergunta sobre o ferreiro, e Mônica responde que não há nenhum, já que ela cuida de tudo sozinha. Finalmente, ela revela o seu nome completo, Mônica Bowl. Eles ficam surpresos ao descobrir que ela é a lendária ferreira, e ela fica feliz por saber que a sua fama se espalhou. Com um sorriso, ela promete mostrar a sua melhor criação como agradecimento por tê-la ajudado. Ela pega uma frigideira furada e demonstra como faz panquecas perfeitamente esféricas, chamando a sua invenção de Pan-Mônica. Isso mesmo. Ela mostra que ao tirar da forma, a frigideira vira uma frigideira normal. Ela pergunta se ele vai comprar uma, e ele responde que prefere as suas panquecas inteiras, e que ele tá pouco se fudendo pro formato delas. Mônica reclama que ninguém compra o seu produto inovador. Ela até tentou vender para aqueles 3 caras mais cedo, mas eles a acusaram de enganá-los e acabaram perseguindo ela. E Light, pensando sobre isso, acha que a culpa é dela por não escolher melhor os seus clientes. Ele fica surpreso ao descobrir que as lojas de ferreiro fazem mais que armas. Mônica então explica que ela
ela faz principalmente itens domésticos, e os olhos de Light se voltam para uma linha de ferramentas de cultivo. Ela pergunta se ele está interessado, e ele responde que cultiva frutas. Ela comenta que a colheita deve ser pesada, e ele admite que faz tudo na mão, olhando para ela calejada. Ela então decide criar uma ferramenta perfeita para ele. Light pergunta se ela vai fazer isso na frente deles, e ela diz que sim, como agradecimento por tê-la, isso mesmo, salvado. Ela aquece o metal e começa a martelar com uma técnica chamada superforjamento, que deixa o metal com as propriedades desejadas. O Light fica impressionado, e a Mônica explica que com essa habilidade ela ajusta o material facilmente. Logo, ela forja um par de tesouras de colheita para ele. Light vê que elas se encaixam perfeitamente em sua mão, e a Mônica desafia ele a cortar lenha com elas, e ele desconfiado tenta, e para surpresa dele, as tesouras cortam a madeira fácil. Aya pergunta se ele usou a sua habilidade de Deus da espada, mas o nosso prota nega, dizendo que as tesouras só estavam muito afiadas. Impressionado, ele admite que ela é realmente uma ferreira lendária, e pede para que ela forje uma espada para ele, explicando que veio atrás da lâmina definitiva. Porém, ela diz que não vai fazer espada porra nenhuma, e quando ele pergunta se essa oficina favorece as irmãs da igreja, ela diz que não. Ela só odeia espadas e se recusa a fazer uma. Ela oferece outros itens, mas o nosso prota insiste que precisa de uma espada. Mônica confessa que reconheceu ele pelo jeito de segurar a espada quebrada e trouxe ele para lá na esperança de vender a frigideira. Light pergunta por que ela tá tão desesperada para promover o produto, e ela explica que quer provar o seu valor como artesã mesmo sem fazer espadas. Light a lembra que o guia disse que era uma oficina de armas, mas Mônica esclarece que ele estava falando da outra oficina Bow, do outro lado da rua. Light então vai até a outra oficina, e ela tá super movimentada, onde todo mundo tá correndo para cumprir os prazos. Mônica, Light e Aya entram, e Mônica pede pro seu pai Evil forjar uma espada para Light. Evil fica incrédulo por ela insistir em atender clientes que ela não pode ajudar, e ela argumenta que é melhor do que fazer armas para mercadores desonestos. Nisso, ele manda ela cuidar dos seus próprios negócios e voltar para sua oficina, o que faz ela sair resmungando. Light então vira para Evil e pergunta sobre a sua espada, mas descobre que ele está sobrecarregado com pedidos para os próximos 6 meses. Ele aconselha Light a procurar outro ferreiro. Light então decide que vai fazer a Mônica forjar a sua espada, e Aya sugere que perguntem de novo. Nisso, enquanto estou voltando para a oficina de Mônica, um ferreiro chamado Kanye chama o nosso prota e explica que viu ele lutar contra Gruice e ficou impressionado. Nisso, Light explica que por causa daquela luta, os apoiadores da Irmã Sagrada o rejeitaram. Kanye percebe que é por causa disso que o Light foi até eles, e aponta que Mônica e o pai são os únicos ferreiros que não favorecem a Irmã Sagrada. O Light então pergunta por que eles têm oficinas separadas, e Kanye revela que Mônica trabalhava como ferreira há 35 anos, e ficou famosa na Cidade Sagrada por causa da sua habilidade de super forjamento. Mas há 6 meses, um carroceiro foi emboscado por bandidos, e a avó de Mônica que estava a bordo foi morta. As armas usadas pelos bandidos tinham a assinatura de Mônica, e ela ficou traumatizada, odiando espadas desde então. Nesse momento, para cortar o clima, o Zambo e o seu subordinado Doug chegam. Kanye identifica Zambo como um mercador do grupo Blackbeard. Zambo lembra de ter visto Light antes e apresenta um contrato para Evil, exigindo armas semanalmente por um ano. Kanye duvida que consigam cumprir, e Doug sugere que a Mônica assuma o comando, elogiando as suas habilidades. Light intervém, lembrando que Mônica não faz espadas, mas Doug insiste que vão forçá-la se necessário. Evil chega na hora e aceita o contrato para proteger a Mônica, e Kanye confidencia para Light que o grupo de Blackbeard está usando Mônica como moedas de troca. À noite, o Light vai até a oficina dela e a convida para jantar. Ela aceita e a cena mostra os dois curtindo uma refeição. Mônica descobre que Aya tem uma habilidade de avaliação e fica impressionada, dizendo que todos os distritos dos comerciantes brigariam para tê-la. Ela até oferece um emprego para Aya, mas ela diz que prefere suas aventuras com o nosso prota. Mônica então paga a conta como agradecimento por tê-la salvado, obviamente, e Light aproveita para pedir bastante comida. Enquanto isso, Zambo se encontra com a Irmã Sagrada, que pede mais armas. Zambo concorda e menciona que viu Light no distrito, sugerindo que vão capturá-lo em breve. A Irmã Sagrada então manda um espião para garantir que o escritório de segurança não interfira. De volta à oficina, do nada a Mônica é sequestrada por Doug, e Light e Kanye encontram uma nota na porta, dizendo que Mônica foi levada para a área subterrânea, o quartel-general do grupo Blackbeard. Evil quer resgatar a sua filha, mas Kanye avisa que ele não consegue sozinho. O nosso prota então se oferece para ir e parte rapidamente. Na arena, Mônica acorda acorrentada e descobre que há uma isca para capturar o nosso prota, e Doug diz que ela vai ser forçada a forjar armas pelo resto da sua vida. Light
então chega com o pé na porta, e os captores zombam dele, e até soltam um touro gigante furioso pra cima dele, mas o nosso prota nem treme na base. Ele invoca a fada adormecida e faz todos caírem no sono. Ele então liberta a Mônica, que sente que agora deve 2 favores a ele. De volta à oficina, Evil agradece por Light salvar a sua filha. Enquanto isso, no escritório da Irmã Sagrada, um garoto pergunta para ela se é necessário gastar tantos recursos com o Light, e ela responde que quer descobrir se ele é realmente o lendário Prior. Em seguida, a cena muda para o Zen voltando ao esconderijo de sua companhia, ainda pensando na ordem da Santa Irmã de capturar o nosso prota vivo, mas ao chegar, ao invés de encontrar o seu alvo preso numa armadilha, ele só consegue ver os seus capangas dormindo profundamente. Enquanto isso, na oficina Bulls, o Evil pede desculpas por ter envolvido o Light naquela confusão, mas o nosso prota não se importa nem um pouco, comentando de forma casual que ele e Mônica já estavam atrás dele de qualquer jeito. Então, Evil anuncia uma grande decisão. Ele vai cortar os laços com o grupo de mercadores Blackbeard, e isso significa que a sua renda vai despencar para 0 por um tempo, mas ele insiste que a segurança vem primeiro. Pouco tempo depois, a Mônica desce as escadas, mesmo com a mãe pedindo para ela descansar. Ela pergunta ao pai se ele pretende parar de fabricar armas, mas ele responde sem hesitar: de jeito nenhum, nem fudendo, minha filha. Para ele, as armas são diferentes de qualquer outro produto forjado. O seu valor vai além do material, e ele acredita que Mônica precisa entender isso. Além disso, parar de fabricar armas significaria fechar a oficina, e depois de 25 anos de trabalho duro, ele não pretende abrir mão de tudo que construiu. A mina então o encara e questiona: ô seu merda, você tá realmente confortável sabendo que as armas estão sendo usadas para o mal? E a pergunta deixa visivelmente abalada. Porém, a sua mãe intervém, sugerindo que ela descanse e deixe essa conversa para depois. Evil então sugere que o nosso prota passe a noite ali, já que está tarde. E ele hesita, ele não quer ficar com esses pobres aí, mas com todos insistindo, ele decide consultar Aya. Com sono, a mina só pede para ele aceitar logo, já que ela quer dormir. E enquanto são guiados para o quarto, o Light comenta que a oficina parece estar indo muito bem. E a mãe de Mônica sorri e explica que todos ali adoram trabalhar com o chefe e sonham em trabalhar para ele para sempre. Brincando, o nosso prota pergunta se ela também fabrica armas, e rindo, ela responde que é apenas uma dona de casa e que por isso ela se mantém fora das discussões entre o marido e a Mônica. Mas o Light aponta que isso não é bem verdade, já que Mônica fala exatamente como ela. E com um sorriso tocado pelas belas palavras do nosso prota, ela percebe que tem mais influência do que imaginava. Em outro momento, o nosso prota encontra Mônica sozinha, olhando para o horizonte. Ele comenta que ela parece estar melhor, e ela confirma que o efeito do pó do sono já passou. Em seguida, ela pergunta sobre Aya, e o nosso prota responde que ela ainda está dormindo exausta depois de esperar tanto tempo do lado de fora enquanto ele a resgatava. A Mônica sorri e comenta que Aya é uma boa garota. Então, o Light repara que Mônica está segurando algo e pergunta o que é. Ela mostra o primeiro punhal que já forjou e conta que quando seu pai viu, elogiou o seu talento natural para a forja, e aquele momento a fez muito feliz. O nosso prota não fica nada surpreso, já que sempre imaginou que ela fosse talentosa desde pequena. Quando ela obteve a habilidade de super forja, ela pensou que estava destinada a ser uma ferreira, mas agora ela não tem tanta certeza. Light percebe o respeito que ela tem pelo seu pai, e ela confirma, explicando que ele lhe ensinou muito e que viu de perto o crescimento da oficina conforme mais alunos chegavam. Ele percebe que ela parece dividida sobre algo e pergunta se isso a incomoda. Ela admite que no começo forjar era apenas uma forma de receber elogios, fazer as pessoas felizes e ganhar dinheiro. Era algo que a deixava animada, mas depois que a sua avó faleceu, ela começou a enxergar tudo de forma diferente. Por aquela altura já tinha enviado diversas espadas para o mundo, e a ideia de que poderiam estar sendo usadas para fazer o mal começou a assustá-la. Mônica suspira e diz que não consegue mais confiar no mesmo ateliê que seu pai. Então, meio hesitante, pergunta a Light se ele já matou alguém. Ele confirma, explicando que foram mortos-vivos que antes eram humanos. No começo, ele achou que não conseguiria, mas decidiu não hesitar para proteger Aya. Mônica então confessa que já não sabe mais se as espadas são boas ou ruins, e pergunta se ele usa dele por um propósito justo. O nosso prota responde que sim, mas avisa que a visão dele de ser justo pode ser diferente da dela. O nosso prota então pergunta se ela acha que é correto um aventureiro enfrentar os seus inimigos, e mesmo sem ter certeza, ela admite que admira pessoas que lutam por seus sonhos. Enquanto isso, no esconderijo dos mercadores Blackbeard, Doug acorda preso em correntes e já chega esbravejando, exigindo saber o que está acontecendo. Zambo responde que já o encontrou assim e pergunta se Doug pretende reagir depois dessa humilhação. Furioso, o Doug avisa que não vai deixar isso passar, e o Zambo, sem perder tempo, revela que já tem um plano pronto e anuncia que vão agir ao amanhecer. Na manhã seguinte, Aya acorda Light avisando que o café da manhã já está pronto. Ele desce e tenta se sentar à mesa, mas o irmãozinho de Mônica o barra, dizendo que o lugar ao lado dele já está reservado para
irmã. A mãe explica que sempre deixam a cadeira dela vaga, esperando que ela volte. Light pergunta onde ela está e a sua mãe supõe que ela esteja no quarto e pede para que ele leve o café dela depois da refeição. Após terminarem de comer, o Light e Aya vão até o jardim onde encontram Mônica. Ela diz que está tentando compensar a preocupação que causou no dia anterior e que, como não quer ir ao ateliê, decidiu ajudar nos cuidados do quintal. Light pergunta se eles estão cultivando algo e ela responde que sim, mas a colheita ainda está fraca. Curioso, ele decide dar uma olhada e usa sua habilidade de mestre das frutas para dar uma força nas plantas. Mônica, surpresa, pergunta se aquilo foi uma habilidade e o Light confirma. Ela, ainda confusa, quer saber como ele fez os mercadores de Blackbeard dormirem no dia anterior, e Light explica que também foi graças a uma habilidade, revelando que a sua técnica permite que ele coma quantas frutas quiser. A mina acha que isso é muito estranho e não se convence muito, mas antes que Light possa explicar melhor, um barulho alto os interrompe. Eles correm até o ateliê e encontram os mercadores Blackbeard atacando. Mônica exige saber o que eles estão fazendo e Zambo responde que apenas eletrificou quem tentou impedi-lo de entrar. De repente, ele simplesmente ataca o pai da Mônica com um golpe bem na frente dela e avisa Light que a briga deve continuar lá fora. A cena então muda para o lado de fora, onde Light invoca a sua fada do sono e ordena a ela que ela coloque o Zambo para dormir. A pequena criatura espalha o seu pó do sono, mas o Zambo ativa sua armadura elétrica que neutraliza o efeito. Com um sorriso confiante, ele avisa que está pronto para causar estragos no ateliê e no Light. Em seguida, ele dispara um ataque com eletricidade crepitante. Aya observa que ele tem uma habilidade chamada carga trovejante, que permite acumular eletricidade e liberá-la de uma vez. O Zambo ataca o ateliê novamente, e o nosso prota percebe que vai precisar jogar mais pesado para segurar a situação. A fada do sono desaparece quando Light dá um passo à frente, pedindo para Mônica e Aya recuarem. O Zambo, cheio de si, de peito estufado, zomba dizendo que o Light vai pagar caro por ter destruído as portas caras do esconderijo. Light revira os olhos e diz que isso é problema dele, ele que se foda. A culpa é dele por ter sequestrado a Mônica. O Zambo dá de ombros e diz que precisa desesperadamente do talento dela para transformar os materiais de baixa qualidade em armas de alto nível, bem melhores do que as espadas improvisadas que ele tem. E para provar o seu ponto, ele esmaga a própria espada no chão, a chamando de lixo. Mônica, indignada, lembra que os artesãos se esforçaram para criar aquelas armas, mas o nosso Zambo simplesmente dá risada, dizendo que como comerciante ele não se apega às mercadorias. Light interrompe e manda ele se fuder, calar a boca e sair do seu caminho, mas ignorando completamente, Zambo ordena que Light e Mônica se rendam para evitar mais destruição. Light não recua e avisa que vai capturá-lo e entregá-lo para o departamento de segurança. Ele parte para o ataque, mas o Zambo desvia facilmente, enquanto Light rapidamente pega a espada caída, decidida a proteger tanto o workshop quanto a sua arma favorita. Mas o problema é a barreira elétrica de Zambo, que repele qualquer tentativa de aproximação. E como se não bastasse, ele começa a lançar esferas de metal carregadas de eletricidade. O nosso prota consegue desviar de algumas, mas acaba sendo atingido. Curioso, ele pergunta que diabos são aquelas esferas, e o Zambo responde orgulhoso que são feitas de metal e que ele não vai facilitar a luta. Mônica pensa rápido, chama Aya e pede para que ela analise as esferas. Aya confirma que são de ferro e rapidamente usa seu poder para criar um objeto e jogar para Light. Ele pega e surpreso percebe que é a porra de uma frigideira. Por um segundo ele acha que ela quer que ele cozinhe algo, mas ela explica que a frigideira está encantada para atrair ferro. Zambo fica surpreso, mas logo dá de ombros e continua atacando. O problema é que a frigideira conduz eletricidade e Light acaba levando um choque. A Mônica se preocupa, mas ele apenas dá um sorriso torto, dizendo que já está acostumado a levar algumas pancadas nas costas, lá ele. No entanto, ela percebe que a espada dele está lascada e pode quebrar a qualquer momento. Light, mesmo ferido, se recusa a recuar e manda Mônica e Aya saírem dali. Ele está determinado a segurar Zambo até que a ajuda chegue. Enquanto isso, a Mônica assiste a luta e se pergunta se realmente não há nada que ela possa fazer. Mas lembrando da conversa que teve com o nosso prota na noite anterior, ela decide que não vai ficar parada e chama a Aya para ajudá-la a bolar um plano. Enquanto isso, bem longe dali, na região do platô oeste de Umba, a Lena chega no seu destino final, a estação do Cervo Azul. Um cocheiro avisa que a carruagem não vai mais adiante e que ela terá que seguir a pé. Ele estranha ver uma garota tão jovem viajando sozinha, mas Lena diz que tem um assunto urgente a resolver. O lugar está lotado por causa de um festival de Atena, e o cocheiro pergunta se ela veio para o evento. A Lena nega e responde que está ali apenas para procurar alguém. Determinada, ela segue sozinha, confiante de que encontrará a ratinha. De volta à luta, o Light investe mais uma vez contra o Zambo, mas é interrompido por uma barreira elétrica. O Zambo então decide aumentar o nível da batalha e materializa uma espada feita de pura eletricidade. O Light recua
boa por um instante, mas quando ataca novamente percebe que a lâmina de Zambo é tão sólida quanto uma espada real. O Zambo sorri e explica que até a eletricidade pode se tornar rígida quando comprimida corretamente. Light fica impressionado, mas não se intimida. Ele parte para cima e a sua lâmina corta a espada elétrica de Zambo. Porém, antes que possa comemorar, o Merdinha contra-ataca, revelando que a sua espada é uma fusão de eletricidade e aço, a tornando imprevisível. O Light sabe que precisa superar os seus limites e ativa seu poder ao máximo, mas os golpes de Zambo são rápidos e certeiros. Zambo, já irritado, invoca uma fera elétrica gigante. Light tenta afastá-la com rajadas de vento, mas isso não funciona. A fera avança, forçando Light a recuar, e Zambo aproveita a chance para atacá-lo pelas costas, o derrubando no chão. Enquanto isso, escondidas no workshop, Mônica e Aya observam a luta. Determinada, Mônica diz que precisa salvar o seu pai e os outros, e mais do que isso, ela vai forjar uma nova espada para o Light. Em outro canto, a seta irmã observa tudo pelo seu espelho mágico e dá aquele sorrisinho de safada de satisfação. O plano está indo completamente como ela queria, então não há motivos para preocupação. De volta ao galpão, a Mônica analisa a situação e percebe que graças a um pedreiro safado que nunca rebocou a parede, tinha um buraco que dava para espiar lá dentro. Ela vê todo mundo acorrentado e logo pensa num plano. Então ela se vira para a Aya e pergunta se ela ainda tem aquele negocinho que ela deu para ela no dia anterior. Aya confirma e entrega as tesouras que guardou. Nisso, a Mônica entra em ação. Ela corre até a porta e começa a gritar feito uma louca, chamando a atenção dos guardas. Assim que eles saem correndo atrás dela, a Aya aproveita a situação e se esgueira para dentro do galpão. Bem sorrateirazinha, ela chega até o Evil e sussurra no ouvidinho dele que veio libertar todo mundo. Ele e os outros ficam em choque, e a surpresa só aumenta quando Aya saca as tesouras e começa a simplesmente cortar as correntes de ferro. Mas ela nem percebe que um dos capangas de Sando está bem atrás dela, se aproximando na surdina. Enquanto isso, a mina Mônica foge dos bandidos e tem uma ideia brilhante. Ela pega umas chapas de cobre e usa como uma armadilha, e quando os bandidos pisam nelas, os seus pés afundam no metal, que logo volta à forma original e os prende. A Mônica ri vitoriosa e avisa que esse bando de safados nunca mais devem subestimar uma grande ferreira. Sem perder tempo, ela volta para o galpão e ao abrir as portas, ela vê uma cena tensa. A Aya está nas mãos de um dos capangas, e mesmo com todos soltos, ninguém se move, com medo do que pode acontecer com ela. Mônica então percebe um pedaço de metal no chão, e usando a sua habilidade de avaliação, ela confirma que pode ser útil. Sem hesitar, ela joga o metal no chão, causando um clarão de luz cegante, uma bang, e Evil e os outros aproveitam a chance para derrubar o safado do bandido e amarrá-lo com uma corda, o deixando completamente imobilizado. Aya sorri, porque sabia que aquele metal tinha essa propriedade e conseguiu usá-lo no momento certo. Com tudo isso, Mônica pede ao pai para usar o galpão e forjar uma espada para o protagonista. O pai, sem hesitar, vira para ela e diz que ela pode fazer o que quiser, afinal ela também é uma artesã. A Mônica logo fica feliz, e ele acrescenta que será bem mais rápido se ele ajudar, já que ele tem a habilidade de trabalho acelerado. Do lado de fora, os outros bloqueiam a entrada para evitar mais encrenca e garantir que Mônica possa se concentrar na forja. Enquanto trabalha ao lado do seu pai, ela sente uma onda de nostalgia, mas ele logo lembra que não é hora para isso. E quando a base da espada fica pronta, ele a entrega para ela, que pega um martelo e começa a moldá-la com firmeza. E depois de forjar a espada, Evil e os outros arrombam as portas para sair, e a Mônica se assusta ao ver o nosso prota caído no chão todo fudido. Sem pensar duas vezes, ela joga a espada para ele, e Sando debocha, dizendo que não adianta dar uma espada para alguém que mal consegue ficar de pé. E o nosso prota, com um pouco de esforço, se levanta, segura a espada e já lança o papo. Aí, seu merda, essa espada é perfeita para cortar a sua cabeça, seu lixo. E irritado com a confiança do Light, o Sando avança, mas o Light pede uma fruta para Aya. Então ela joga com uma precisão absurda. Só que o safado do Sando pega ela no ar e ri, dizendo que todo mundo sabe que quem come uma segunda fruta da habilidade morre na hora. Ele já tá achando que venceu, mas o Light simplesmente dá uma mordida na fruta e bum, mais uma habilidade ativada. Do nada, um tornado de fogo explode ao redor deles, pegando o Sando de surpresa. O Light aproveita essa brecha para atacar e se afastar, revelando que ele é o mestre das frutas e pode comer quantas ele quiser, sem sofrer efeitos colaterais. Agora, com um poder novinho em folha, ele anuncia que chegou a hora de encerrar essa luta de uma vez por todas. Ele sempre soube que o Sando tentaria obrigá-la a comer aquela fruta, por isso ele pediu para Aya jogá-la, já contando que poderia cair nas mãos do inimigo. Aya então aproveita para analisar a nova habilidade do nosso prota, e comenta que ele pode criar fogo com as mãos ou incendiar quem tocar, deixando todo mundo de queixo caído. Mas ninguém tá mais de boca aberta do que o Sando, que não consegue entender como o Light não morreu e pelo contrário ainda ganhou uma nova skill. Isso se chama o
poder do protagonismo, e isso na cabeça dele simplesmente não faz sentido, mas pelo menos agora ele entende porque a Santa Irmã estava tão interessada nesse moleque. Enquanto isso, a sacerdotisa sente que algo estranho está rolando, e claro, a tensão só aumenta quando Light usa seu novo poder para cobrir a espada com chamas. Sando já avisa que vai com tudo para destruí-lo, pouco se lixando para a ordem de capturá-lo vivo. Ele então invoca sua besta elétrica e ataca, mas o nosso prota com o único golpe da espada destrói a criatura e ainda manda na lata do cara, que a sua nova arma anula a magia elétrica. E agora o bagulho ficou pessoal. O nosso prota, para ter mais mobilidade, arranca sua capa e se prepara. O Sando faz o mesmo. Os outros bandidos até chegam prontos para ajudar, mas o Sando já manda o papo: é melhor ninguém se mexer nessa porra, porque isso eu vou resolver sozinho. O nosso prota então se prepara, liberando chamas ao redor, enquanto o Sando carrega uma descarga elétrica insana, invocando um demônio de raio nas costas. Mas o nosso prota não fica pra trás e chama uma fera de fogo que faz a Mônica gelar na hora. Ela teme que a espada não aguente tanto poder, seja do fogo do Light ou dos raios de Sando. Aya, vendo isso, já tenta acalmá-la. Calma lá, minha filha, confia no prota, confia no roteiro. E ele por sua vez nem pisca, ele sabe que vai vencer. Sando então avisa que esse será o último ataque de ambos, é agora ou nunca. Os dois avançam com tudo e quando o fogo e os raios se chocam, BUM! Uma explosão massiva cega todo mundo. A luz é tão forte que ninguém consegue ver nada por alguns segundos. E quando a poeira baixa, o nosso prota ainda tá de pé encarando o Sando. Os dois estão no limite, mas o Sando não aguenta e desmaia, completamente derrotado. O Light ergue a sua espada em sinal de vitória, mas aí, crack, a espada dele se parte. Ele olha para a Mônica meio que sem graça e pede desculpas por ter destruído a arma, mas ela logo dá de ombros. Que se foda, eu posso forjar quantas forem necessárias. O importante é que ele salvou todo mundo e protegeu o ateliê. Os capangas de Sando não aceitam essa derrota tão fácil, isso não vai ficar assim, seu merda. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, um tornado de ar surge do nada. No meio dele aparece Barba Tigre, o chefe de segurança da cidade, junto com seus guardas. Ele já chega colocando ordem na casa. Os membros do grupo Pássaro Negro estão presos por uma longa lista de crimes, e com um movimento ele prende os bandidos com correntes de ar e imobiliza geral. Ele então se desculpa com Evil, dizendo que alguém sabotou os avisos, por isso eles demoraram tanto para chegar. Mas o Evil dá um sorrisinho e manda real: essa é a polícia que nós paga com o nosso imposto, não é mesmo? Com o nosso suor. Se não fosse esse moleque magricela, a gente tava fudido. O chefe da guarda olha para o nosso Light, reconhecendo ele do conselho sobre o incidente do dragão. Mas o nosso prota cansadaço nem tem tempo de responder, e ele desmaia na hora. Os guardas deixam ele descansar e Mônica também se joga no chão aliviada que finalmente pode respirar depois de tudo isso. Aí aproveita o momento para perguntar sobre a espada, e a Mônica explica que só aumentou a resistência dela, mas confessa que colocou um encantamento secreto para dar uma ajudinha na luta. Aya fica de boca aberta, percebendo quão apelonas essas habilidades podem ser. Nisso ela recebe uma mensagem, e quando lê ela fica surpresa. É uma carta de Lena. Na carta, Lena avisa que está chegando ao destino, mas que sua viagem demorou mais do que esperado. E Mônica, quando vê, se espanta ao saber que é uma mensagem da lendária Santa Espada. Aya confirma com um sorrisinho que ela é uma das suas companheiras. Algumas horas depois, Lena recebe uma mensagem de Aya explicando tudo o que rolou, incluindo que foram atacados por um membro da Black Swan. E isso só faz a Lena ficar ainda mais determinada a encontrar respostas. Finalmente, ela chega ao seu destino, Athena, a capital do lago. Agora ela precisa seguir a única pista que tem, Endra, a necromante que faz parte da Black Swan. Enquanto isso, no ateliê de Evil, o clima é de festa. Todo mundo comemora a vitória contra os inimigos e o retorno de Mônica ao trabalho dos artesãos. Mas em outro canto desse mundo, a Santa Irmã tá putaça e observa algo em sua visão. Ela não gosta nada do que vê. Lena chega em Athena bem no meio da festa das fadas, com todo mundo animado para o grande dia de baile que aconteceria dali a 3 dias. Mas ela sabia que não podia baixar a guarda. Se o segredo da irmã estivesse nessa cidade, com certeza ela mandaria alguém para silenciá-la. Sem perder tempo, a Lena começa a perguntar aos moradores sobre Drena Beld, mas ninguém quer papo sobre os Beld, e ainda começam a olhar torto para ela. Foi aí que a nossa prota percebeu alguém observando ela de longe, e desconfiada, ela resolveu seguir o sujeito. Se ele tivesse sido enviado pela irmã, era melhor pegar o safado antes. Mas quando ela entrou no beco, ela acabou perdendo o sujeito. O cara simplesmente aparece atrás dela e a imobiliza com uma técnica de judô, mano. A nossa prota ágil pega sua espada para se livrar e ataca, mas o cara bloqueia ela facilmente. Foi então que ela percebeu, ele não era um aventureiro qualquer. Com um sorriso, esse safado diz que ela não decepcionava com uma Santa Espada, mas que não dava para deixar uma novata brincando de espiã por aí. Antes que a situação piorasse, uma voz feminina mandou
mandou os dois pararem. Para a surpresa de Lena, era Chapéu de Flor, a chefe de investigação. Ela apresentou o homem como Yuan, o seu subordinado, que porra de nome, e explicou que já que Lena estava por aí fazendo perguntas de forma meio ingênua, ela pediu que ele a observasse, afinal eles também estavam atrás de Drena. Desconfiada, a Lena pergunta se eles estavam do lado da Santa Irmã, mas a Chapéu nega, ela só queria juntar informações. Além disso, encontrar Drena era essencial para deter o dragão maligno, enquanto ainda analisavam uma escama misteriosa, e como essa era a prioridade, a Lena precisava parar de sair perguntando qualquer coisa para qualquer um, porque isso só atrapalhava o trabalho deles. Mas Lena não desiste fácil, ela pede para se juntar a eles, pois também tinha algo para proteger. A Chapéu, no entanto, a encara e pergunta: e aí, minha filha, você quer ajudar mesmo ou você só quer se aproveitar do que a gente já conseguiu? Lena confirma sem hesitar, ela realmente estava desesperada por qualquer informação sobre Drena. Chapéu dá a risadinha de sinceridade dela e decide deixá-la se juntar ao grupo, já que seria muito mais útil ter alguém que conhece Drena pessoalmente. Mas tinha uma condição, Lena não poderia questionar os métodos deles. O que? Vocês vão torturar alguém e queimar no pneu? Isso é divertido, meu filho, só bora. Com isso, a Chapéu a convida para comer alguma coisa. Assim que chegam na loja, a Chapéu faz um pedido estranho, deixando Lena meio confusa, mas a dona do lugar já entende e apenas indica uma porta discreta. Ao descerem as escadas, a Chapéu agradece ao informante pela paciência, e depois de pagar pelo combinado, ele começa a falar sobre Drena e a sua localização. Ele conta que Drena era filha de uma família poderosa, os Bernard, já que teve muito prestígio na cidade, mas caiu em desgraça por causa dela. Desde pequena, Drena adorava dançar, mas aos 6 anos despertou uma habilidade nada bem-vinda, a necromancia, e por coincidência ou não, foi justamente nessa época que a família dela começou a enfrentar vários problemas. Os negócios desmoronaram, a mãe dela morreu de repente e logo surgiram boatos de que os Bernard estavam amaldiçoados. O pai dela, desesperado, jogou toda a culpa na menina, a deserdou e a escondeu em uma casa afastada, e desde então o povo da cidade passou a vê-la como um mau agouro. Mas por algum motivo, a Santa Irmã foi a única que ficou do lado de Drena, e talvez isso tenha sido por pena, já que estava presente no momento em que ela despertou a sua habilidade. A Santa Irmã começou a trocar cartas com Drena e em algum momento a convidou para a Cidade Santa. Talvez para ela, a Drena fosse só mais uma criança azarada que precisava de ajuda. Chapéu então pergunta onde Drena estava agora, e o informante responde que ela estava naquela mesma cidade, deixando Lena surpresa. Então Drena realmente conseguiu fugir daquele desastre, mas ao perguntar exatamente onde ela estava, o homem simplesmente se recusa a dizer sem um pagamento extra. Tá ligado, né? O cara tem que comer carne. Ian lembra que essa informação já fazia parte do acordo, mas o sujeito insiste na grana extra. E sem paciência para negociações, o Ian prende o cara com cipós e coloca uma faca no pescoço dele, exigindo que ele fale. Que isso, meu mano? Lena protesta, dizendo que isso aí já é demais, mas a Chapéu apenas lembra que ela concordou em não se meter nos métodos deles. Além disso, foi um informante que quebrou o acordo primeiro. Apavorado, o cara finalmente cede e revela que Drena estava no bairro de Tiat, se preparando para a dança das fadas. Quando o soltam, a Chapéu dá de ombros e comenta que informações valiosas não caem do céu, e ela usava qualquer meio necessário para consegui-las. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o mordomo de Drena tenta convencê-la em pegar leve por causa das suas lesões, mas Drena recusa, dizendo que não tinha tempo a perder. Afinal, a Santa Irmã lhe deu a chance de indicá-la para ser a dançarina do festival. Com o entardecer, Ian explica que a dança das fadas era um ritual sagrado, realizado no último dia de festival. Ele conta que 1000 anos atrás, o rei das fadas protegeu aquele lago de um exército de monstros, e essa dança era uma forma de relembrar a lenda e pedir por paz. Nessa cidade, eles acreditavam que o poder purificador da Pedra das Fadas mantinha a cidade segura de calamidades. Por isso, esse era o evento mais importante do festival, e apenas as filhas das famílias mais respeitadas eram escolhidas como dançarinas. Se a apresentação fosse impressionante, a família ganhava status na cidade. E esse ano, Drena foi a escolhida. Drena se pergunta por que ela ainda estava naquela cidade, já que provavelmente não tinha boas lembranças dali. Chapéu responde que era exatamente isso que iriam descobrir quando se infiltrassem. Mas ao tentarem entrar no teatro, 2 guardas as bloqueiam, avisando que apenas pessoas autorizadas podiam passar. E a Chapéu acha que já logo vai lançar os dados da persuasão e afirma que tinha a permissão. Em seguida, ela retira o manto e diz que eram irmãs das dançarinas.
e que por acaso também trouxeram um flautista. Além disso, elas tinham chamadas porque estavam precisando de umas dançarinas com curvas, se é que você me entende, hehe boy. Os guardas ficam meio bobos com a justificativa, mas ainda perguntam sobre as espadas. Chapéu apenas dá de ombros e responde que eram falsas, usadas para encenar uma batalha. Depois de convencerem os guardas, elas finalmente entram e logo percebem outras dançarinas falando mal de Drena, a chamando de amaldiçoada. Lena se pergunta que tipo de vida ela levou para ganhar essa fama. Ao chegarem no palco, a nossa prota a vê e confirma que Drena estava realmente viva, mas a grande pergunta era, o que essa mina estava fazendo ali? Ela é mal vista pela cidade toda e vai participar do festival? E com a sua habilidade, o Ian rapidamente aprende e Chapéu decide ir direto ao ponto, perguntando se ela sabia onde estava o dragão maligno. Drena logo nega, explicando que ela nunca esteve sob seu controle. Com essa resposta, Chapéu toma uma decisão, levá-la imediatamente para a Cidade Santa, onde usariam a magia de rastreamento nela. Desesperada, a mina implora por mais 2 dias. Ela queria pelo menos terminar o baile das fadas, afinal ser dançarina sempre foi o seu sonho de infância. Mas Chapéu não se comove nem um pouco. Lena tenta interceder, mas Chapéu logo lembra do acordo. Lena tinha prometido não se intrometer, e isso deixa a mina Lena em um dilema. Ela sabia que a Chapéu faria qualquer coisa para obter informações, mas qual era a sua própria ideia de justiça? Esse pensamento a consome até que de repente ela decide agir. Com a sua espada, ela corta as amarras de Drena e sem perder tempo as duas saem correndo. A Chapéu só observa a cena e admite que não esperava que Lena tivesse coragem para fazer algo assim. Ian até tenta capturá-las, mas Lena corta seus cipós e usa um salto preciso para escapar junto com Drena. Ian pede desculpas por ter deixado as duas fugirem, mas a Chapéu tá pouco se fudendo. Ela sabia que com a obsessão de Drena pela dança, elas não iriam muito longe. Além disso, até achou a garota mais ousada do que imaginava. Antes pensava que Lena era só uma bobinha certinha. E com a noite caindo, Drena pergunta qual era o plano agora, mas Lena não fazia a menor ideia. Enquanto isso, um bardo parado diante do Cristal das Fadas contava uma lenda a um casal. Ele explica que na base daquela pedra gigantesca estava selado um servo leal do Rei das Fadas. A dança das fadas era realizada para confortá-lo, já que ele abandonou o mundo das fadas para se tornar um guardião daquele reino. A mina que estava ouvindo a história achou ela linda e o bardo concordou, mas então ele fez uma pergunta curiosa: e se esse cristalzinho simplesmente começasse a rachar, o que seria dele, não é mesmo? Nisso o casal fica confuso, mas antes que pudessem questioná-lo, o bardo desconversa e começa a tocar uma música. Na oficina, o nosso prota estava treinando sem parar. Ele não conseguia ficar parado enquanto Lena se esforçava tanto. Ele sabia que não existia perigo que ela não pudesse enfrentar. Enquanto isso, a Mônica trabalhava duro na criação da espada perfeita para ele. Voltando para a Chapéu, ela usa todos os seus pássaros para procurar as fugitivas, mas os animais voltam apavorados. Então ela tira uma flor de seu chapéu e instantaneamente ela murcha, e isso a deixa em choque. E pressentindo algo estranho, ela usa sua habilidade de olho erudito para buscar respostas. Se o problema fosse realmente o clima, então talvez tivessem que apostar tudo naquelas duas. Enquanto isso, a nossa prota Lena observa o lago e percebe uma névoa muito estranha se formando perto do cristal. A energia dela parecia estar sendo sugada. Drena comenta que tem um lugar onde elas podem se esconder até o dia do festival e até depois se precisarem. Além disso, ela também disse que ia pedir uma ajudinha à Santa Irmã. Mas antes de qualquer coisa, Lena diz que tem que entender qual é a conexão de Drena com a Santa Irmã. E é claro, o motivo dela ter atacado eles lá na mansão do Conde. E isso faz a Drena se perguntar se por acaso essa nossa prota queria deixar todo mundo em dívida com ela para ter todo mundo na palma da mão. E Lena logo nega. Ela diz que tá perguntando isso porque quando viu a Drena dançando, ela não parecia ser uma pessoa má. Fora que depois ela acabou ouvindo a história de Drena quando era criança. Nisso ela até tira uma ondinha com a nossa prota e pergunta se Lena ficou com peninha da pobre coitada. E isso faz a Lena lembrar de que Drena literalmente usou os corpos dos amigos dela para tentar acabar com todo mundo. Eita! Enquanto isso, na cidade, duas crianças ficam empolgadas ao verem as meninas com aquelas roupas de dançarina. Uma delas fala que tava doida para ver a Drena dançando, o que deixa ela morrendo de vergonha. Só que os pais dessas crianças já chegam cortando o barato, mandando essas crianças ficarem longe. E nisso, quando eles vão buscar as crianças, o pai já solta aquele preconceitozinho básico, que a tal habilidade tabu daquela mulher ia amaldiçoar todo mundo. Nisso, a Lena acha aquilo muito estranho, porque as crianças estavam felizes da vida. Mas a Drena só dá de ombros e diz que sempre foi assim, e que Lena nunca entenderia porque com a habilidade de Santa Espada, ela teve uma vida muito mais tranquila. De repente, um homem aparece correndo, fugindo de uns monstros, e chama a atenção de geral. Lena logo
logo elimina o primeiro monstro e já deixa a Drena em choque, porque teoricamente era impossível esses bichos entrarem na cidade. A Pedra das Fadas tinha um poder purificador que afastava essas criaturas, mas quando uma criança é atacada, a Drena usa sua habilidade e salva a menina, deixando um cidadão sem palavras ao ver o Tabu lutando para proteger todo mundo. E nisso a nossa prota fica bolada, tentando entender o que raios era aquela coisa protegendo o casal, mas acaba sendo atacada também. Ela corre para ajudar e até elimina um dos monstros, mas dá um vacilo e fica com a guarda aberta. E quando o bicho tá prestes a pegar ela, a Drena manda sua necromancia, junta os dois corpos e acaba com o bicho salvando a Lena. Depois disso, a Drena logo manda aquela zoação, dizendo que a imprudência da nossa prota um dia vai matar ela, e Lena só concorda de cabeça baixa. Porém no fundo, o que Lena queria mesmo era ajudar todo mundo que pudesse, e Drena dá aquela risada sarcástica e chama de papinho furado, dizendo que ela só fala isso porque teve sorte de nascer com uma habilidade top. No meio disso tudo surge uma névoa estranha, e dela sai um monstrão enorme que vai direto para atacar o grupo, mas antes que o pior aconteça, o Ian aparece e manda aquele ataque de espinhos bruto, acabando com o monstro. E a Chapéu, é claro, dá aquela comentada básica de que os métodos dele são sempre meio intensos. Nisso, assim que os dois avistam o pessoal, as meninas já colam neles e a Chapéu manda logo papo. É pra todo mundo ir pra catedral, afinal a catedral tem um esquema de defesa que cria uma barreira de luz, de proteção garantida. Mas é claro, a Chapéu já deixa bem claro que depois vai querer uma explicação de por que as duas fugiram lá no teatro. Só que por enquanto é pra todo mundo seguir ela. Chegando perto do lago, elas reparam que a neblina só tá aumentando e se concentrando bem no meio do lago. E é aí que a Chapéu solta que as duas vão fazer um passeiozinho para investigar o que tá rolando. Enquanto isso, no cristal, o bardo já tá lá se coçando de ansiedade para mandar os primeiros acordes. Mas antes disso, bora dar um pulo na oficina. Por lá o nosso prota tá ralando no treino, enquanto Evil entrega uns materiais para Mônica, elogiando o esforço dela. E Mônica não concorda muito, porque né, a espada que ela tinha feito antes quebrou naquela treta contra o Zando. E como o nosso Light queria voltar para suas aventuras logo, ele precisava urgente de uma nova arma. Nisso, o Evil ainda comenta que o Light já tava correndo de novo, o que faz Mônica cair na risada, porque todo santo dia o cara sai correndo de manhã. O resultado, ele sempre se ralava todo, já que se esforçava demais para chegar nos sonhos dele. No meio da conversa, o Evil percebe que no fim das contas, eles tinham muito mais em comum do que achavam. Enquanto a nosso prota, a única coisa que se passava na cabeça dele era ficar mais forte para poder se juntar com Lena. Enquanto isso, a Lena tá do lado da Chapéu, perguntando o que diabos está acontecendo. A Chapéu responde que alguém abriu os portais de Miasma, que é de onde esses monstros todos estão saindo. E Drena já acha isso um absurdo, porque a Pedra das Fadas tinha aquele poder purificador que protegia a cidade. Só que a Chapéu já manda real. Provavelmente alguém deu um jeitinho de intervir no poder da pedra, transformando o efeito de repulsão em atração. Ou seja, agora em vez de espantar, a pedra tá chamando os monstros pra cá. E pra resolver todo esse BO só tem um jeito: destruir a Pedra das Fadas. A Drena, é claro, pira na batatinha, porque essa pedra sempre protegeu a cidade e era tratada como algo sagrado há gerações. Mas a Chapéu manda ela calar a boca e ficar no lugar dela, porque ela já sabia disso, mas essa era a única saída para impedir o miasma de tomar conta de toda a cidade. Nisso ela até manda o papo: e aí minha filha, por que você tá com toda essa lealdade? O pessoal te odeia. Como assim você tá querendo salvar essa pedra e essa cidade aí? E a Drena responde que isso não é por lealdade, é por egoísmo. O lance é que sem a Pedra das Fadas, as dançarinas iam perder totalmente o valor, e isso faz a Lena perceber que sem a pedra, a dança das fadas não serve pra nada, é uma bosta, e basicamente ia virar um negócio inútil. Nisso a Chapéu já manda a real, que por mais triste que fosse, não parecia ter outro jeito de proteger a cidade, porque se não cortassem o miasma na raiz, os monstros iam continuar brotando sem parar. Então a Lena começa a se perguntar se era mesmo certo destruir a pedra, mas o bardo aparece do nada e interrompe todo mundo. Ele diz que seria uma pena destruir a pedra numa noite tão bonita, e aliás, ele estava feliz delas finalmente terem chegado, igual aquela mulher que tinha previsto. Nisso a Chapéu já pergunta: é você que tá por trás de tudo isso, né, seu safado? Mas ele só dá uma risada e fala que é só um animador de festa. E aí, usando um miasma, ele abre um portal e já manda um demônio pra cima delas. A Lena parte pra cima e consegue atacar, mas o demônio joga ela pra longe. Mesmo assim, ela ainda acerta o bardo. Quando o Ian puxa a Lena de volta pro barco, geral fica de cara ao ver que o bardo tá disfarçado. E a Lena já quer saber qual é esse mano aí e por que ele tá atacando a cidade. Nisso ele já se apresenta, e o nome dele é Argus, um discípulo encarregado da tal vingança, com a missão de exterminar as espécies pecadoras e recuperar essa terra. E isso não para por aí não, porque ele invoca uma pancada de demônios para atacar todo mundo. Mas a Chapéu já fecha a cara e decide que não vai deixar isso barato. E então ela manda as meninas destruírem a pedra enquanto Drena quase cai no rio. Só que
ela invoca o monstro fundido e percebe que só ela conseguia voar. Para completar, aquele monstro que Lena salvou cria uma plataforma de cristal para ela. Nisso a nossa prota já fica encucada da vida, sem saber o que ele realmente é, e Argus fica puto da vida. A Chapéu então entra no combate e já corta o cara com uma flor. Sim, isso mesmo, uma flor. E nisso Argus responde atacando com o monstro. Nisso a Lena já fica bolada, achando que a Chapéu não ia aguentar, mas o Yu manda ela relaxar. Calma lá, minha filha, porque essa Chapéu é chefe de secretaria e não é qualquer uma não. Nisso o Argus já começa a se achar, dizendo que sabia tudo sobre a habilidade dela, o olho erudito, que era só uma técnica de investigação, sem chance contra ele. Mas a Chapéu não tava nem aí. Ela explode o portal do Argus, deixando ele sem entender nada. E aí ela explica: nesse mundo existem livros proibidos que liberam técnicas secretas só de olhar, e por serem tão perigosos, os 48 volumes foram selados na cidade sagrada. E ela, é claro, consegue ver todos. Com o primeiro, ela congela o seu inimigo, e com o segundo, ela simplesmente mete uma chuva de pedras nele, deixando o Argus pistola. Nisso ele invoca mais demônios, mas a Chapéu manda uma jaula de raios para prender eles, e reforça para as meninas destruírem a pedra logo. Nisso a Drena hesita, porque sem a pedra ela não teria mais nada para proteger a cidade, e isso joga a Lena num dilema brabo. A Chapéu deixa claro que isso não é uma ordem, Lena tinha que se decidir por conta própria. Lena então fala que se fosse o Light ali, ele com certeza ia dar um jeito de salvar todo mundo sem precisar destruir a pedra, mas ela não era forte o suficiente para isso, e como ela não sabe o que fazer, ela logo manda toda essa responsabilidade pra Drena, ela que se decida. Com isso, a Drena cede e Lena usa sua habilidade para destruir o cristal, deixando o Argus sem palavras, e esse safado até admite que não esperava que elas tivessem coragem para fazer isso, mas diz que o momento já chegou. Nisso todo mundo fica em choque com o portal gigante que se abre. Argus então invoca o deus da água do princípio, e de lá sai um dragão maligno. A Drena logo percebe que ele é diferente do outro que enfrentaram, ou seja, era outro dragão. Nisso o bicho já parte pra cima das garotas, mas a Drena salva a Lena bem na hora, só que ela fica arrasada quando vê que esse dragão safado destruiu o teatro da margem. Argus, é claro, fica aí morrendo de rir, achando que eles não são nada diante de um poder tão absurdo. A Drena em choque se pergunta como eles poderiam derrotar um monstro tão fodido desses, e é aí que ela se lembra do nosso Prota Light e pede para a Drena emprestar a sua força para protegerem a cidade juntas. A Drena até estranha essa ideia aí, lá ela, mas quando vê a mão de Helena tremendo de medo, ela entende. Nisso ela segura a mão dela e admite que estava surpresa de ouvir a Lena dizer isso, e então as duas encaram o dragão juntas. Na catedral, onde todo mundo tava torcendo pra tudo dar certo, um garotinho que tava ali no meio simplesmente soltou a braba. Isso aqui tá igualzinho ao livro do Rei das Fadas. Lá as fadas e os seus espíritos familiares meteram a porrada nos monstros malignos, mas a mãe dele, em pânico, respondeu que aquilo era só historinha pra boi dormir. Ela já tava surtando, pensando no que ia acontecer com eles, mas o garoto, ele tinha fé que um salvador ia aparecer, e anda conta das criaturas presas e ainda segura a Chapéu, que já tava toda no bagaço de tanto usar magia. Só que Argus segue no veneno, destruindo a cidade. A Chapéu, vendo o caos, admite que não tem jeito, pra salvar tudo eles têm que derrotar o dragão maligno. Aí a Lena manda a missão pra Drena, segurar o bicho por 5 segundinhos pra ela partir pro ataque. A Drena já acha isso muito arriscado, mas ela compra a briga. Aí com um truque insano, ela funde 2 corpos e cria um Kraken, que agarra o dragão com seus tentáculos, dando uma brecha perfeita para a Lena. E mano, dessa vez ela mete a espada e corta o pescoço do monstro, e todo mundo fica em choque, porque diferente dos outros, esse aí não tinha escamas. Mas como desgraça pouca é bobagem, o Argus começa a rir. Os tentáculos do Kraken apodrecem e o dragão se solta. Nisso a Chapéu já grita pra todo mundo tomar cuidado, porque se ele encostar nelas já era. E pior, o dragão detona o Kraken. O Argus debocha dizendo que aquela espadinha fraca nunca venceria o monstro. Aí o cara abre um portal, se funde ao dragão e solta um famoso discurso de vilão: tremo diante da minha grandeza, o fim da Atena está próximo, Shinra Tensei. Então a Chapéu esperta ativa os olhos do erudito e descobre que a treta ali era a habilidade de possessão, ou seja, para derrotar o dragão eles tinham que dar um fim no Argus. A Lena, sem perder tempo, já pede para a Drena distrair o bicho enquanto ela se prepara para um golpe final. Enquanto isso, a Chapéu começa a matutar sobre a Pedra das Fadas e a invocação dos monstros, percebendo que nada ali foi feito por habilidades comuns. Argus percebe que ela sacou algo e decide que ela tem que ser eliminada primeiro, então ele ataca, mas a Chapéu invoca o fogo demoníaco do Grimório para contra-atacar, só que o ataque do monstro é forte demais e acaba superando
recuperando as chamas dela. Quando tudo parecia perdido, o Ian resgata com a sua habilidade. Agora ele e a Chapéu estavam fora de combate e o jogo estava nas mãos de Drena e Lena. Drena segura o primeiro ataque do dragão, mas o Argus segue destruindo tudo, mano. Então a Lena entra na frente, ativando a resistência à magia da Santa Espada, desviando o golpe na marra. O Argus se diverte, vendo a fraqueza dela, enquanto Lena lembra que na primeira vez ela nem encostou nele, mas agora era diferente. Agora ela ia acertar de qualquer jeito. A criatura que a Lena salvou mais cedo observa tudo, encantada com ela, e quando o Argus ataca de novo, a Lena parte para cima e bum, uma luz forte envolve tudo. De repente ela se vê diante daquela criatura que tinha salvado, e ela se pergunta: que luz é essa? A sensação era muito estranha, como se ela estivesse vendo as memórias de alguém. Na mente dela, alguém jura proteger aquela terra para sempre, e então ela vê uma batalha, meio capenga, né? Mas os personagens são parecidos, fazer o quê? No meio disso, uma fada se ajoelha diante de alguém, ao lado de outra criatura misteriosa. Enquanto isso, todo mundo estava tentando entender que raio de luz era aquela que simplesmente cortou uma das patas do dragão. Até o Argus ficou bugado sem saber o que estava rolando, e a Chapéu já começou a suspeitar que a Santa Espada tinha evoluído, mas logo percebeu que não era bem isso. Já a Drena ficou de cara com a nova aparência da Drena, se perguntando se aquilo era a famosa bênção das fadas. Enquanto isso, a safada da Santa Irmã olhava para o céu, intrigada com aquelas duas estrelas misteriosas, enquanto o menino ao lado dela travava ao ver o rosto da irmã. Nisso a gente volta para a Drena, que estava surtando porque tudo aquilo era igualzinho à lenda de Atena sobre o rei das fadas. Segundo a história, quando o caos chegou ao mundo, o rei concedeu aos seus cavaleiros asas prateadas, esverdeadas e espadas da purificação. Só que o Argus nem se abalou. Para ele, ganhar uma espadinha nova e um par de asas não fazia a menor diferença. Afinal, o dragão maligno era o maior dos demônios. Mas aí, bam, a Lena simplesmente decepa outra pata do dragão, deixando o Argus em choque. A Chapéu, empolgadíssima para ver isso de perto, já manda o Ian levá-la direto para a batalha. Enquanto isso, a Lena sentia como se alguém estivesse fuçando na sua mente e ensinando ela como usar esse novo poder. E na aproximação, ela dá um golpe certeiro com a parte chapada da espada, e a galera ficou insana com essa cena. A Chapéu, ainda curiosa, começa a se perguntar onde estava aquele bichinho branquinho, enquanto o Argus surtava internamente. Como aquilo era possível? Ele tinha combinado o poder do dragão maligno com a sua habilidade de possessão. Era um plano perfeito, mas aí ele lembra que nem precisava se preocupar com Lena. O seu verdadeiro objetivo era destruir os moradores de Atena. Então ele lança um ataque direto na catedral, onde a criança ainda acreditava que um herói iria aparecer, mas a Lena simplesmente corta o ataque do monstro e Argus ri, dizendo que isso era inútil, já que ele podia atacar quantas vezes quisesse. Só que a Lena, com sangue nos olhos, crava sua espada no dragão e ativa sua habilidade, a Espada Imaculada. No instante seguinte, o monstro é derrotado por completo, e a Chapéu observa impressionada, notando que o miasma que envolvia o dragão estava desaparecendo, assim como o ar ao redor da Santa Espada. Drena ainda tentava processar o que tinha acabado de ver. Mesmo com a Pedra das Fadas quebrada, a Lena conseguiu proteger todo mundo, e diante dela estava esse elfo safado, humilhado, que tentava entender como aquela garota conseguiu vencê-lo. Mas a Lena, que não estava pra brincadeira, já mandou esse safado contar tudo, e sem esconder nenhum detalhe. Mas os pensamentos dele, o Argus resmungava que alguém já tinha avisado sobre essa garota, afinal ela fez parte do grupo chamado Os Sagrados, e ainda serviu sob o comando daquela mulher. Mas então ele se perguntava, será que a Santa Irmã já sabia que a Santa Espada iria despertar? Mesmo sendo compatriotas, ele nunca confiou nela. Vai saber se ela não usou a Lena para algum plano, e por isso ele decide que não tem mais motivos para ficar ali. E antes de desaparecer no miasma, ele olha para a Lena e solta um aviso sinistro: não se esqueça, sua safada, que o rancor dos nossos antepassados é eterno. E com isso ele some, deixando algo para trás, e a Lena, exausta, finalmente volta ao normal. Animada, ela pega a criatura que lutou ao seu lado e a abraça. Drena logo se junta a ela, e a Chapéu, sempre prestativa, usa seu grimório para curar as duas. Ela não ia deixar que elas saíssem dessa cheias de cicatrizes, não é mesmo? Enquanto isso, a Chapéu fica toda animada falando sobre o milagre no lago, ou talvez o segredo das fadas, dizendo que foi uma visão incrível, e sim, ela tinha apostado certo nelas. E Lena fica logo desconfiada e pergunta com quem ela apostou. A Chapéu responde sem rodeios, com o Ian, e ainda zoa que o cara nem tava torcendo por elas, e o cara, indignado, quase surta. A Adriana então comenta que no fim das contas, ela mesma não fez quase nada contra o inimigo, foi a Lena que resolveu tudo, mas a Lena nega na hora. Ela diz que jamais teria vencido sozinha e agradece a Drena por ter escolhido lutar ao seu lado, e isso faz a Drena abrir um sorriso
sorriso sincero. Enquanto isso, o nosso prota já tava de volta ao treino depois de descansar um pouco. Já a Mônica, ela tava pistola porque achava que a sua espada ainda não era boa o suficiente. O seu pai, vendo a sua frustração, dá um conselho de mestre: aqueles que erram muito e se dedicam com o trabalho são os que fazem as melhores coisas. Então ele pergunta: e você? O que você vai fazer? Nisso a Mônica já fica confusa com essa frase aí de efeito, mas o Weevil continua: o caminho da espada é o caminho do guerreiro. Não existe espada perfeita para alguém, a menos que você conheça o coração de quem vai empunhá-la. Nisso a Mônica absorve as suas palavras e se dá conta de algo: se o objetivo dela era só forjar uma espada para Light, então ela não tinha mais motivos de continuar naquela cidade. E assim ela fica toda pensativa. A Lena volta frustrada por não ter conseguido arrancar nenhuma informação daquele sujeito, mas a Chapéu tenta animá-la, afinal ela defendeu a cidade com tudo o que tinha. Além disso, pelo menos agora eles sabiam que o cara se chamava Argus e que ele deixou um talismã cair, o que deixa as duas muito curiosas sobre o que era aquilo. A Chapéu explica que o talismã era uma relíquia da antiga civilização de Zelém, onde cada desenho tinha um efeito parecido com uma habilidade, algo super raro, tanto que só existiam algumas dezenas do mundo inteiro, e esse em específico, com um morcego de cabeça para baixo, tinha o poder de reversão e foi usado para anular o efeito de purificação da Pedra das Fadas. Foi assim que Argus conseguiu juntar todo aquele miasma e invocar os demônios. Nisso, com o perigo já resolvido, a Chapéu fica toda empolgada, já planejando ficar com o talismã, mas aí surge outro mistério, aquele poder estranho que fez Lena voar. A Lena sugere que talvez o pequeno tenha se transformado nas asas e na espada de Hydrate, mas Trena logo descarta essa ideia, dizendo que isso não é o conto de fadas. Será mesmo? Mas antes que alguém possa argumentar mais, o cristal começa a brilhar e do nada uma fada surge diante delas. A Lena imediatamente reconhece a figura das suas lembranças de quando se transformou em Hydrate, e para a surpresa de geral, aquele era ninguém menos que o Rei das Fadas, de 1000 anos atrás. O homem se apresenta como Obel e explica que essa forma dele é apenas um pensamento tangível que ele deixou para trás. A Chapéu, já logo toda surtada, começa a despejar um monte de perguntas aleatórias, e para piorar, o Obel responde. Enquanto isso, Adrena decide perguntar algo realmente importante: foi ele quem deu aquele poder para Lena? Mas o Obel explica que na verdade esse poder que antes foi concedido aos seus subordinados foi compartilhado com Lena por Som de Douros, e isso faz a Lena lembrar que viu essa cena antes, deles lutando contra os monstros. O rei então conta que depois de incontáveis sacrifícios e batalhas, as fadas conseguiram derrotar os demônios, só que como consequência essas terras se tornaram inabitáveis e levaria muito tempo para restaurá-las. O problema é que a Pedra das Fadas precisava de uma vida dentro dela para manter o poder de regeneração, e foi o Som de Douros quem se ofereceu para essa missão, deixando as meninas chocadas por ele ter passado 1000 anos completamente sozinho. O Obel continua, dizendo que ao perceber o destino da pedra e de si mesmo, o Som de Douros enviou um clone para fora, e esse clone era justamente aquele pequeno potro. Ele respondeu à vontade de Lena de proteger a terra, e por isso Obel agradece ela por salvar o povo e expulsar os demônios. E ele ainda afirma que com certeza o Som de Douros também ficou muito feliz de ter testemunhado isso em seus momentos finais. E o rei então explica que agora que a Pedra das Fadas cumpriu a sua missão de restaurar as terras, e com a dedicação de Som de Douros, ele mesmo também está prestes a voltar para o vento. O Obel admite que ao longo dos séculos, as várias gerações que viveram ali construíram uma paisagem maravilhosa, e mesmo depois de tanto tempo, essas pessoas continuavam dando sentido às batalhas que foram travadas, e agora com os antigos guardiões desaparecendo, o futuro ficava nas mãos deles. Nesse momento, a Chapéu, ainda tentando processar tudo, solta uma pergunta que tá na cabeça de todo mundo: pera aí, meu mano, você vai mesmo desaparecer? E ele nem responde, e antes de partir, o Obel faz um último pedido: que elas mostrem o Som de Douros, a dança das fadas, para que ele possa ir em paz, carregando essa antiga memória com ele. Hydrate e Drena se oferece para dançar, o que Lena acha uma ideia incrível, desejando boa sorte. Mas aí a Drena solta a bomba: a Lena vai dançar. Afinal, ela já estava até vestida para isso, e a Lena logo ficou em choque, mas ela não tem muito tempo para protestar. Na catedral, todos se surpreendem ao ver as dançarinas começando, ainda mais depois de tudo o que aconteceu. Mas aí o músico argumenta que justamente por isso elas deveriam dançar, e logo a música começa. E enquanto as meninas se movem pelo salão, uma mulher reconhece Lena e cochicha: essa aí não é aquela guria amaldiçoada não, meu filho? Mas um homem a repreende, lembrando que elas enfrentaram monstros para salvar todo mundo. Além do mais, a Drena era uma dançarina impressionante. A Lena então decide deixar a Drena brilhar e assiste ao final da apresentação. Nisso, a Drena deposita todas as suas emoções na dança, e assim
que termina, a Pedra das Fadas se dissolve no vento. Adrena logo se emociona e o Rei das Fadas agradece pela linda dança, garantindo que as lembranças e o espírito de Sal de Duros viveriam através daquele pequeno clone. A Chapéu, logo animada, já pensa em estudar aquele objeto valioso, ou seja, o potro, mas o Obel interrompe, pedindo que Lena leve o pequeno com ela e mostre o mundo para ele. Ele queria que nessa nova vida ele pudesse correr livre pelos campos. Além disso, as asas de fada e a espada agora fariam parte do seu poder. A Lena concorda e, como ele renasceu, decide dar um novo nome a ele, mas nem tem tempo para isso, porque simplesmente desmaia. No dia seguinte, a Lena acorda e se junta às meninas, e a Chapéu logo avisa que era esperado que ela ficasse assim, afinal ela usou poder mágico demais na luta contra o dragão maligno. Enquanto isso, um homem aparece e agradece a Lena por salvar Athena, a chamando-a de Salvadora. Ele também agradece a Santa Irmã por fornecer armas para a equipe de vigilância noturna, o que deixa todo mundo curioso. A Chapéu logo pergunta se ele estava falando da Santa Irmã da Secretaria de Inspeção, e ele logo confirma. Segundo eles, as armas foram entregues pelo grupo mercantil Cisne Negro, o que foi um alívio, já que sem a Pedra das Fadas, os monstros poderiam começar a invadir a região. Mas alguma coisa aí não bate. A Chapéu logo fica desconfiada. Como a notícia se espalhou tão rápido, era impossível trazer armas da Cidade Santa até Athena em menos de um dia, a menos que a Santa Irmã já soubesse que a Pedra das Fadas seria destruída. Yan logo percebe o que isso significa e questiona a Chapéu, que logo entende que as coisas eram bem mais sérias do que imaginavam. Adrena pergunta do que ela tá falando e a Chapéu resolve soltar a bomba. Vocês sabem qual é a habilidade da Santa Irmã? E a Lena responde sem pensar muito: avaliação. Mas a Chapéu explica que isso era só uma versão oficial. No alto escalão, o que diziam era que na verdade a verdadeira habilidade dela estava ligada à premonição, ou seja, ela podia ver o futuro, por isso a chamavam de Santa Irmã. Nisso todos se lembram imediatamente que ela avaliou suas habilidades quando comeram a fruta, e se ela estivesse na verdade vendo o futuro delas e prevendo seus poderes. Nisso a revelação pega todo mundo de surpresa, e a Chapéu ainda avisa que essa informação é confidencial, mas achou melhor contar, já que Adrena e a Lena estavam no centro dos dois maiores incidentes envolvendo o dragão maligno, o da mansão do conde e o da cidade de Atena. Os dois aconteceram em um curto espaço de tempo. Para a Chapéu, aquilo tudo parecia parte de um plano terrível. Lena logo acha essa ideia absurda, mas a Chapéu logo rebate com outra pergunta desconfortável: por quanto tempo você vai deixar a Santa Irmã te usar como um peão? Mas agora isso não importava. Nisso Adrena decide acompanhar a Lena, o que faz a menina questionar se ela pretende prendê-la, mas a Chapéu nega. Em vez de levá-la para a Cidade Santa, elas tinham outro destino em mente. A Lena também ia junto, afinal as duas estavam sob supervisão e proteção da secretária. Enquanto pensava nisso, a Lena se lembrou do dia em que ganhou a sua habilidade e foi forçada a ir à Cidade Santa. Desde aquele momento, ela já estava seguindo exatamente a previsão da Santa Irmã, então todo o esforço para se livrar de Light também podia ter sido parte desse plano. Com esse pensamento, a Lena decide acompanhar a Chapéu. Ela não queria que o seu destino e de seus amigos continuassem sendo manipulados por ela. Drena logo hesita, dizendo que não podia trair a Santa Irmã, mas ela também não sabia nada sobre a sua precognição ou sobre os dragões malignos. No fim das contas, a Drena não era aliada de ninguém, então resolve ir junto também. E a Chapéu logo avisa que dependendo do que descobrirem, a coisa pode ficar tensa entre elas e a Santa Irmã. E quando esse momento chegar, todos terão que decidir que lado vão ficar. E antes de partir, a Lena pede um tempo para ajudar na reconstrução de Athena, e a Chapéu concorda. Além disso, ela também quer entrar em contato com os seus companheiros de Luxaria, e Chapéu se oferece para ajudar. Enquanto isso, o nosso Prota Light está finalizando seu treinamento, quando do nada uma luz chama a atenção dele e de Aya. Eles então começam a ouvir a voz de Lena, e ela explica que aquilo era um caranguejo vagalume, um bicho raro que permite transmitir vozes quando usado em pares. O nosso Prota conta que estavam lá para fazer uma nova espada, mas acabaram lutando contra um cara chamado Zandi. No fim, tudo deu certo, deixando a Lena aliviada. Ela explica que muita coisa aconteceu e que ainda não podia voltar, mas assim que terminar a sua missão, ela voltaria para eles. O Light então garante que não precisam se preocupar, pois dariam um jeito de lidar com o próximo trabalho. A conexão então começa a falhar. Nisso, a Lena se despede e pede para que eles a esperem. O nosso Prota então promete que eles terminariam rapidinho o trabalho de Rank S e avisa para a Lena não fazer nada imprudente, assim como ela sempre pede para ele. Enquanto isso, a Santa Irmã observa tudo de longe e comenta que as coisas em Atena aconteceram exatamente como esperado.
terminado. Agora era a vez da Floresta Formido, e o mestre das frutas precisava sair de cena imediatamente. Nisso, um garoto ao lado dela pergunta se era porque ele atrapalharia os seus planos de perturbar o destino. Nisso, a Santa Irmã corta ele na hora e avisa para nunca repetir essas palavras fora daquela sala. Estava quase na hora de dar início ao próximo passo. No amanhecer do dia seguinte, a Mônica entrega a espada que forjou para Light, chamada Omura, além de um novo casaco. O nosso prota logo fica empolgado. Depois de se despedir de todos, ele parte para sua missão, mas a Mônica começa a segui-los, deixando Light e Aya confusos. Quando perguntam o que ela estava fazendo, ela simplesmente diz que decidiu acompanhá-los, surpreendendo os outros ferreiros. A Mônica explica que depois de ver o nosso prota lutando, percebeu que só poderia criar a espada perfeita para ele se o observasse usando-a em batalha. Afinal, Omura ainda era um protótipo, então ela pede para ir junto, e logo nosso prota aceita na hora, deixando a Aya e a Mônica animados. O Eiffel só dá de ombros, percebendo que não tinha como impedi-la, e assim o grupo parte para a próxima aventura, com o nosso prota prometendo a Lena que se tornaria o aventureiro mais forte de todos os tempos e deixaria sua marca na história. Mas antes de saírem da Cidade Santa, eles são abordados por uma garota. Ela se apresenta como Sene, uma aventureira solo de Rank S, da Secretaria de Inspeção. Ela avisa que não trabalha bem em equipe, mas recebeu ordens para acompanhá-los. O nosso prota não vê problema e aceita, e com isso eles partem para a missão, encerrando a primeira temporada desse anime, mano. E olha, eu vou te contar, hein, esse com certeza não foi um dos meus animes favoritos dessa temporada. Eu acho que ele poderia ter sido bem melhor, mas né, valeu o tempinho ali pra ficar assistindo e trazer o resumo aqui pra vocês, né. E ele também me deu boas views, então muito obrigado aí ao aventureiro da espada. E quando lançar uma nova temporada, eu com certeza vou trazer, né, porque eu não sou bobo nem nada. Com isso, meu mano, eu peço o seu like, a sua inscrição e te agradeço por ter chegado até aqui. Tamo junto, meu mano, até uma próxima, falou! E entra no grupo do Discord, hein, tamo junto.